Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Mitos, Credos e Religiões, tá? No qual nós fazemos uma live semanalmente, todas as terças-feiras, com o Babalorixá Cassioli. Boa noite, Babal. Boa noite. Tudo bem? Estamos bem. Está preparado? Vamos embora. Tá? E hoje nós vamos ter um tema aqui muito importante, um tema que muita gente gosta, que é o quê? Feitiço, fazer feitiço, receber feitiço, devolver feitiço e se sentir enfeitiçado. Tá? Então, vocês podem fazer as perguntas de vocês e pedindo também para vocês aí, por favor, compartilhar, né, com os colegas, com outros grupos, né, com a família toda aí, porque nós estamos aqui para pegar as informações do Babalorixá. Né? Então, Babá, fala para esse pessoal primeiro aí, vamos esclarecer de uma vez o que é feitiço. O que significa o feitiço? Então, é a dita macumba que o pessoal fala, né? Feitiçaria é quando você faz alguma coisa bem para, vendo da forma negativa, para prejudicar a pessoa. Mas se tem, vamos colocar feitiço para tudo. Você pode falar que um feitiço também é uma coisa boa, depende de como a pessoa está colocando a palavra. Mas realmente o que o pessoal pergunta muito é sobre amarração, separar casal, e todas essas coisas todas que a feitiçaria faz, né? Essa amarração funciona? Cara, então, funciona. O que acontece é o seguinte, você está dando possibilidades ali. Então, o que o pessoal não entende é que assim, não existe um zumbi que vai fazer alguém gostar de alguém. É um atrativo, uma coisa assim, mas vamos colocar um exemplo assim. Você pega um casamento que já deu 500 brigas, já trocaram tapa na cara, a coisa já está no osso do osso, já virou ódio. Dificilmente você salva isso. Porque aí já não tem como você resgatar uma coisa que já virou ódio. Ou então a pessoa quer amarrar uma pessoa que ela mal conhece, ela fala oi. Então tem gente que força um pouco a barra no que ela espera de resultado, entendeu? É um serviço ingrato. Trabalhar com isso é um serviço ingrato. Porque o pessoal o cliente que vai atrás disso, ele é difícil de lidar, na verdade. E a gente vê por aí, colado nos postes também, né? Não criticando ainda mais. Mas já criticando? Já criticando, já falando também, né? Traga o seu amor em 7 dias, em 2 dias, senão Isso. você não paga. Isso, e tal. ele traz. Aí depois que ele fizer o trabalho para você, que não der certo, você vai tomar, vai falar, você comeu feijão? Você vai falar, comi, tá vendo? Não podia comer, você estragou tudo. É mentira. É mentira. Mentira. Certo? Então, Ninguém pode dar essa garantia. Ninguém pode dar essa garantia. É estupidez. É que a pessoa que está apaixonada, que ela está sofrendo de amor, ela fica fragilizada e ela quer acreditar em qualquer coisa. ainda falando a respeito de amarração, ou uma mulher ou um homem que está apaixonado, né, vai lá e faz uma amarração. A outra pessoa não está apaixonada, não está interessada nela, nada disso daí. Será que pelo menos rola um oi, rola pelo menos uma noite, alguma coisa assim? Não. Então, esse que é o problema. É difícil porque assim, vamos colocar assim. Chega a pessoa para fazer a amarração na sua casa. Primeiro passo, tem que ouvir a história inteira para saber. Só que o problema é assim, eu quero ouvir a sua história. Só que você já chega mentindo. Você já chega falando, nossa, ele me adora, ele e tal. E quando você vê, não é nada daquilo, na verdade. Você está criando uma história da fantasia dela. Lidar com uma pessoa apaixonada é ruim porque a pessoa que está confusa. A pessoa apaixonada, ela não usa mais o cérebro, está usando alguma outra coisa que não é o cérebro. Então acontece, o cara fala oi para ela já falou, não, você viu o jeito que ele me olhou? E na verdade o pessoal falou oi. Na fantasia dela, ela cria outras coisas. Então ela chega e fala, olha, é assim, tá. Ele já é praticamente meu. Quando você vê, nada disso é história. A pessoa está criando uma fantasia, entendeu? Então, bastante gente procura falar de amarração e eu na verdade, eu falo para a pessoa, olha, eu não faço. Já fiz, mas não faço mais. Já faz muito tempo que eu não faço. Eu falo, não faço. E desincentivo a pessoa a procurar. Falo, vão roubar seu dinheiro. A pessoa começou a prometer, não, ele vai ficar com você, aí nunca mais ele vai tirar. É mentira. É mentira. Isso é golpe. Sai fora, senão gastar dinheiro à toa. Não vai adiantar nada. Não. Né? A hora que tiver pergunta aí, alguém por aí, você já pode começar a mandar para nós aqui, porque a gente vai batendo papo aqui enquanto isso daí. Não, vamos lá. A Sônia, ela dá uma boa noite, né? Boa noite. E ela fala que tem um caso que foi confirmado que era feitiço e a pessoa perdeu tudo. Perdeu dinheiro, perdeu o emprego, perdeu tudo isso daí. E ela quer ter uma ideia porque, como agora a pessoa não tem nada, fica difícil para ela buscar
auxílio, porque você tem que pagar o material, pagar o chão. O que a pessoa pode fazer se ela não tem condições, por exemplo, de pagar uma casa, um babalorixá para estar consertando isso daí para ela? Cara, então, aí você entra numa situação que tá difícil, porque se esperou demais até perder tudo para poder falar, agora eu vou correr atrás. Ele tem cuidado quando estava no começo. É difícil passar receita por aqui, porque eu não posso dar garantia de que eu vou falar o negócio vai melhorar para você. Se deu, às vezes eu quebro um galho e falo uma coisa ou outra, mas não dá para você dar garantia de nada. Então, eu falar qualquer coisa pode ajudar você a perder a sua fé. Eu falar para você, passa um ovo e joga na rua. De repente você fala, não acontece merda nenhuma, piora. Aí você fala assim, mas é verdade, machuca a sua fé mais ainda. O certo é atrás de um babalorixá. Agora, você não tem dinheiro? Antigamente as pessoas não tinham dinheiro também. Só que a pessoa oferecia algum serviço. Eu sei que é foda falar isso, porque tem gente que hoje não aceita, acha que é humilhação, mas sei lá, oferecer algum serviço para a pessoa. Porque realmente, vamos colocar eu como babalorixá. Eu não sou obrigado a parar meu dia, atender uma pessoa que eu nunca vi, ficar horas conversando com ela porque ela está enfeitiçada. Eu lá em casa posso falar isso aí, atendo pessoa que está com problema de saúde, não cobro. Criança, problema de saúde grave. Criança eu não cobro também, eu ajudo. Aí para mim é a minha parte de caridade. Agora chegou lá, não, eu estou enfeitiçado, tá. Bom, tudo bem, tenho dó também, mas eu não posso passar meu dia atendendo gente o tempo todo. Troca de nada, porque tem um gasto, você tem um gasto em cima disso tudo. E aí você vai muito de que tipo de feitiço que a pessoa tem. Só que ao mesmo tempo que a pessoa fala, não tem para pagar uma consulta, a pessoa está com o celular na mão de R$2.000. Ou a pessoa chegou com um bom carro dela. Ou a pessoa estava, você vai ver a pessoa estava na pizzaria. Então, o que é não ter? Eu não sei o que é não ter. É verdade. Não ter, é muito foda falar, não tem. Não ter é muito grave, não ter nada. É verdade. O Neto, ele fala, Cassioli, meu rei, boa noite. Boa noite. Amarração ao trabalho de amor para Oxum. Oxum é da feminilidade, amor materno. Não seria a deusa do amor Obá, aquela que sofreu por amor? Ou todos os orixás carregam um tipo de empatia amorosa? Cara, todo orixá pode favorecer nisso aí. É o jogo de música que vai indicar qual é o melhor caminho. Só que o problema é que nós estamos falando, estamos lidando com o ser humano, e o ser humano é difícil de lidar. O ser humano ele é complicado. Entendeu? Você, é que eu falo, é que hoje eu não faço mais essas coisas, mas outro dia eu fiz um trabalho com uma mulher, faz tempo isso aí. E eu vou contar a história, vou tentar ser breve. Ela fez um trabalho com o cara. Aí ela tava feliz, pô, me deu atenção, pô, a gente vai sair, pô, e ela tava feliz da vida. Aí ela parou na frente da casa dele, isso ela relatando pra mim. Ela ligou pra ela, viu que o telefone tocou e não atendeu. O que uma mulher de 40 e poucos anos faz? Pula o muro, óbvio, ele não atendeu. Entrou pela janela e foi lá no quarto dele, falou, peguei ele no pulo. Quando chegou, ele estava dormindo. Aí ele acordou, óbvio que esculhambou ela e mandou ela embora. Aí o que acontece? Ela vai falar, pô, o trabalho não deu certo, ele não quer mais saber de mim. Você entendeu por que uma participação forte do trabalho de amarração? Porque o cliente é complicado. Ele quer ontem, ele quer uma mesa que... E muitas vezes ele já está no... A amarração é um atrativo. Ele é um atrativo, ele é uma coisa que te ajuda, mas ele não faz ninguém amar ninguém. Ninguém tem capacidade de fazer alguém amar alguém. Entendeu? Ele é um atrativo. Mas isso aí você tem que jogar abuso, tem que ver qual é o caso, tem que ver merecimento, comportamento da pessoa. Então a pessoa fala, a maior parte dos pais santos se sai disso aí. Se sai na hora, que ela fatou fora. Porque... O problema maior é que o pessoal chega... Normalmente, quem vai na religião, normalmente quem vai fazer a amarração tem sempre razão do que vai acontecer. Sim, e também se tem outra que eu falo, vamos supor, você vai fazer um trabalho, você quer arranjar emprego. Arranjar emprego? Bom, beleza, dá para fazer um trabalho para arranjar emprego. Aí você fala, agora eu quero um trabalho para eu passar no concurso público. Não, aí não dá. Porque é o seu estudo, já não é mais um emprego que você quer. Então, a amarração, eu vou colocar assim, no mesmo sentido. É uma coisa que depende de você também. Então, como depende da pessoa saber o que está fazendo, aí vira um problema. A amarração é um tipo de feitiço? É um feitiço. É um feitiço. É um feitiço. O Rodolfo, ele fala, boa noite, babá. Boa noite. Visto que o senhor não trabalha com catiço, como o senhor trabalha os feitiços? Como assim? Não entendi. É que ele quer dizer que já que o senhor não incorpora catiço, como o senhor faz esse feitiço? Mas o candomblé tem a cultura dele. As coisas de candomblé não tem nada a ver com catiço. Hoje você fala, tem muita gente que tem catiço, e o catiço fala, você tem que tirar um ebó. Desde quando o catiço passa ebó em alguém também, ou da receita de ebó? Você entendeu? Isso é coisa de religião. O candomblé tem a cultura dele. Para ebó, para feitiço, ou para tudo que for, o candomblé tem a receita dele. O Thiago Rezende, ele fala, babá, visto que o senhor... Opa, desculpa. Existe um período de duração para um feitiço de amarração?
Não, cara, não existe isso. Porque, na verdade, vamos supor que você fez um... Estamos trabalhando aqui nas hipóteses, tá? Não é para ficar com aquela pessoa X. A pessoa vai se sentir atraída por você, ponto final, acabou. Dali, você mete a mão na cara dela, ela fala, pô, você não presta, eu vou embora. Ela vai embora. Você não tem como... não existe, ninguém vai ficar tonto. Ninguém fica burro. A pessoa apaixonada que ela fica emburrecida, na verdade, porque é o estado normal da paixão, né? Cadê? O Rodolfo, é possível alguém cofar no feitiço? É possível, sim. É possível. Existe algum feitiço, então, Existe. que leva a pessoa A óbito, existe. a óbito. Existe. O Marquinhos, Cuidado, moçada. o Marquinhos do Xalufão. Boa noite, babá. Boa noite. Pacto de riqueza com Exu. Enganação pela sua visão? Pelo meu conhecimento, Exu, Senhor Caminhos, pacto deixasse rico, não existiria pobres. O senhor concorda? Claro, e outra, pacto é uma coisa de filme de terror, cara, que você vai lá e faz um pacto na meia-noite no cemitério, o Lúcifer toma sua alma. Porra, bicho, aí já é piração da pessoa. Não existe pacto. Quando alguém oferecer pacto pra você, é mentira. Pacto de porra mesmo. Motoqueiro fantasma? É, motoqueiro fantasma é o pacto. Para, meu. Não tem pacto. O Crush Marley. Boa noite, babá. Queria saber se existe santo feito errado, pois fui iniciado de algum e comecei a ficar doente. Você acha que isso pode ser por ter sido errado ou é porque tinha que acontecer? Cara, é difícil eu falar isso aqui, mas pode ser porque ia acontecer, pode ser que o algum está mal feito, pode ser que se não era do algum e trocaram, pode ser um milhão de coisas, como pode ser realmente na vida. Não dá para falar. Pai Santo, o que é que acontece? Pessoal, tem muito receio assim. Tem muita coisa assim no candomblé. Ah, fulano deu briga a ser fulano e morreu. Você deve ter ouvido já esse tipo de conversa. Você imagina que eu passo a minha vida fazendo Oxóssi. Já fiz 300 Oxóssi. Um dia um morre, porque óbvio que não vai morrer. Pô, ela depois a mão no cara, o cara morreu. Se cria muita lenda no candomblé. Tem prestação, porque é lenda que se cria. A Flávia, ela fala, me ajuda, eu quero saber sobre o amor. Como posso fazer isso? Não sei também. Como é que eu vou saber? Uma live não tem. Mas eu não entendi o que ela quer saber de amor. Não entendi. É uma pergunta específica? Ela falou, na verdade, se ela puder até repetir, né? Que ela só manda assim, oi, me ajuda. Quero saber sobre o amor. Como posso fazer isso? Não sei se é como fazer amor também. Fala pra ela repetir a pergunta pra gente. Flávia, manda novamente. Eu sou um homem casado. Se é algum feitiço pra amor, né? Se é isso que você quer saber. A Ângela Moraes, sua bênção, babá. Feitiço pode ser passado em gerações? Exemplo, feito pro meu avô, passa pro meu pai, depois pra mim, se não for quebrado? Não. O que acontece, você vê, tem uma coisa que fica na família que é assim. Sua mãe teve uma vida infeliz amorosa. Tende a se repetir o mesmo caso com a filha, isso tende a ficar na família. Entendeu? Aonde entra o negócio de culto ancestral, que é para cortar isso aí. Você vê que às vezes tem a família que tem um pai que bebe, o filho bebe, o tio bebe. É uma coisa que está na família, não é o que um imitou o outro. Está na família. Você tem que cortar isso aí. Mas não é feitiço. Feitiço não passa de pessoa para pessoa. A Salia Silva fala, pai Cassioli, meu amor, meus respeitos e admiração, sempre pela integridade do homem e sabedoria do sacerdote. Obrigado. O Otton Rodrigues, babá, simpatia para o candomblé é o mesmo que feitiço? Como o candomblé vê a simpatia? A simpatia é uma macumba mal explicada, né? Na verdade, as pessoas pegaram, vamos colocar, você usa, vamos dar exemplo assim, deixa eu tentar achar um exemplo bem... cara, é difícil até falar isso aí. A simpatia é baseada numa intuição de cada um. Você vê muito isso aí na Igreja Católica até, né? De você pegar, bom, como eu dou flor para minha namorada, se eu fizer uma simpatia com a flor, então quer dizer que eu vou puxar amor. Sabe, são coisas meio associadas a algo, mas não tem fundamento religioso. Porque, deixa eu só completar, desculpa. Porque quando você faz um trabalho, ou feitiço, ou igual, você tem uma entidade que está balizando aquilo. Quando você faz uma simpatia, nada está balizando o que você está fazendo. A Flor de Lis, ela fala, o senhor conhece o feitiço feito com tamaquaré? Tamaquaré? Se eu soubesse o que é isso, eu podia até te falar. E acha que funciona? Não sei o que é. Tamaquaré? Como que é o nome dela? A Flor de Lis. Ô, Flor de Lis, fala pra gente o que é o Tamaquaré, é isso? Isso. Isso, pra gente poder reformular a tua resposta. Desconheço a entidade. A Flávia aqui, ela mandou novamente que ela quer saber do lado amoroso dela. Como que ela pode ver isso? Cara, vai no Pai de Santo,
vai jogar uns búzios, se tem alguma coisa que não está certa, você dá uma olhada. Mas às vezes não está certo. Parte da moral é o seguinte, você tem que ver que às vezes pode ser um fator espiritual, mas pode ser um fator totalmente... Porque hoje em dia o mundo está muito complicado, hoje você vai de internet, relacionamentos não se duram, todo mundo é substituível muito fácil. Quer dizer, os tempos estão mais... Ao mesmo tempo que a internet aproximou as pessoas, separou bastante. O Júnior, ele fala, boa noite. A umbigueira é a mesma coisa do Contregum? A umbigueira é o atorô, né? Não, não é a mesma coisa. É um outro tipo de proteção. O Rodolfo, ele fala, babá, na visão de muitas culturas, quem faz o mal tem o mal de volta. No candomblé também é assim? E Não. tem pessoa que não pega feitiço? Tem pessoa que é mais difícil de pegar. Agora, quanto esse negócio de pegar de volta é um conceito kardecista. O que acontece é o seguinte, quando você faz alguma coisa para o santo aqui, aquele orô, uma coisa libera um axé, que é uma energia positiva que abençoa todos nós. Quando você faz uma feitiçaria, você libera o agé, que é uma carga negativa. Então, quem está perto está dividindo aquilo. Então, é isso que... O candomblé não tem lei do retorno. É que você está liberando uma força ruim que vai pegar você junto. Entendeu? Então, você tem que... O que a gente fala é se cuidar, se cobrir, que a gente fala, né? Qual a diferença entre feitiço e maldição e praga? Cara, praga é uma coisa já falada. O que acontece é o seguinte. Praga é verbal, né? O cara te amaldiçoa, vamos colocar assim, é de boca. Que nem praga de mãe é uma coisa que pesa, praga de mãe pesa. Aí você já tem que tirar embora tudo, dependendo do tamanho da praga, o negócio fica feio mesmo. Entendeu? Porque a mãe é muito ligada ao filho, muito mais do que o pai. A mãe é muito mais ligada ao filho, espiritualmente falando. Praga de pai de santo pode pegar, entendeu? Mas é verbal, não chega a ser feitiço. Feitiço é quando é o puteiro armado mesmo. O Neto, aí volta aí nessa questão da lei do retorno, né? A lei do retorno existe no candomblé? O fulano vai até o babalorixá e pede a queda de alguém. O babalorixá vai cair também em breve? Não. O babalorixá tem que se cobrir, porque a hora que ele fizer aquilo ali, ele vai liberar uma energia que é o agé. Mesmo que endereçado para alguém, ele está compartilhando aquilo. Então, ele se cobre, que a gente fala, ele tem que se cuidar. Ele vai tirar um ebó, ele vai tomar um banho, ele vai se cobrir, se proteger da energia ruim que ele liberou. Mas aquela energia não está para cima dele, ela só é uma força, ela espalhou. A Claudiane, ela gostaria de saber da saúde dela, ela passa a data de nascimento dela. Não como eu falo saúde, filho. Eu estou numa live. Eu não sei, não saber. E as magias africanas funcionam com os orixás aqui no Brasil? O que é magia africana? Me explica. Eu não sei, não entendi o conceito. O Gaiber, babá, o voodoo realmente existe? Cara, aquele espetar o bonequinho não é bem do jeito que mostra, mas existe. Mas não é assim, espeta o bonequinho acontece, isso é mentira. Mas é que eu não quero dar muito detalhe, senão vai parecer que nós somos uma religião maldita. Mas tem base. A Cíntia Fênix, Aure babá, boa noite. Ebó é o único caminho seguro para se quebrar um feitiço? É. A Alessandra Fonseca, amarração amorosa são coisas de baixa vibração. Mexe com o lado baixo do astral? Então, você pode fazer uma amarração com os orixás, que são deuses, não são baixo astral. Esse negócio de astral, reencarnação, lei do retorno, tudo isso são critérios kardecistas, são outras coisas. Candomblé não tem nada disso. Candomblé fala de energias. Entendeu? Energias. O Leandro, ele fala, babá, o senhor concorda que não existe o positivo sem o negativo? Ou seja, se o orixá faz o bem, ele também faz o mal? Sim. Todo mundo, o ser humano é assim, tudo é assim. A Kush, ele fala, babá, se por acaso eu fui iniciado errado, né? Ele fala lá que foi iniciado em algum, tem maneira de fazer minha vida voltar ao normal? O senhor acha que um ebó resolveria? Não. Se for pela iniciação, não. Você vai ter que ir mais fundo. Se for, vai ter que ir mais fundo na situação. A Edilene, ela passa aqui minha saúde e passa a data de nascimento dela. Mas o babá não faz jogo aqui na live, tá, Edilene? Não, pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Eu só estou conversando sobre um assunto. A Amanda Braga, ela fala aqui, acredito que ela já até ouviu. Praga de mãe de santo, pega? Pega. A palavra tem força. A Flor de Lis, ela manda aqui, o Tabaquara é um lagarto, lá do Pará.
Ah, Usa-se o pó desse bicho para fazer os feitiços. desconheço, que é parásita de todas lá. Aí ela fala pro senhor ir lá, pro senhor já aprender isso daí. Trazer o lagarto. O senhor pensar nisso com É carinho. porque esse negócio de feitiço, ou de ebó nem tanto, mas tem muita coisa que tem mistura de índio pelo meio, tem muita coisa que é regional. Cada um se adaptou ao que tinha na sua região, né? A Érica, ela fala, tendo em vista que a lei do retorno é taxativa, se fizer um trabalho de amarração, mesmo sendo feito por amor a outra pessoa, isso teria um retorno negativo? Não, não tem. Quando ela diz que a lei do retorno é taxativa, ela quer dizer o quê? É assim e pronto? É isso. Geralmente ela volta, né? Não, meu, isso é kardecismo, nós estamos falando de candomblé. Se o Deus, como colocar, se os orixás são deuses e o Oxum abençoou, está abençoado. O que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa que você quer não é a melhor pessoa para você. Às vezes você casa com aquela pessoa, você se ferra e fala, pô, é porque eu fiz a amarração. Não, é porque aquele cara não está no seu caminho. Você acabou forçando a barra para uma situação, e porque na paixão as pessoas agem dessa forma, e quando passa aquele período de paixão que você acorda, você fala, pô, ele não gosta. Por que eu fiz essa porra para ele? Entende o que eu estou dizendo? A Márcia Bordalo, ela fala, se você tem orixá, como pode o feitiço pegar na gente? Então, E aí vem o papo novamente. E a lei do retorno? Quem manda o feitiço não é cobrado? não. O que acontece é o seguinte, você tem seu orixá, então você tem que ter ele para se cuidar. Agora, tem que ver o quanto você cuida do que você tem. Entendeu? Porque tem... Olha, eu sou um cara que eu sou cuidadoso com o santo, eu já peguei feitiço, eu que eu sou ligeiro, entendeu? Não furo meus calendários, não furo com meus horrores, não furo na minha fé, e já peguei. Mas o que acontece? Você vai ter indícios que vão acontecer, que vão te indicar que tem alguma coisa errada. Estou falando do meu caso. São indícios que não te afetam diretamente, mas te afetam. Você vai começar a ter sonho, que vai te dar um indicativo, porque o orixá está num nível, o feitiço está num outro nível. São níveis diferentes, eu falei, são energias que você está mexendo. Então aquele orixá está ali avisando que tem uma coisa para você fazer, para você se cuidar. Se eu penso pelo seu critério, então quem faz santo não morre. Quem faz santo não adoece, quem faz santo não perde emprego. Não é bem assim que funciona. O Flávio, ele fala, como tirar uma guichila? Ok. Guichila? Eu conheço a chinchila, que é um bichinho peludo. Não brincando, meu amigo. Estou brincando, mas não sei o que quer dizer isso. Passa para nós o que é. Já explico. Para a gente poder... Até para a gente já ficar com medo, a gente já... que nem a nossa amiga agora há pouco que passou aí, né, que no final é o pó do lagarto, né? Então a gente quer saber também o que é. A Raquel, babá, existe algum tipo de proteção contra a praga de mãe? Sem necessariamente um ebó? Seja boazinha com a sua mãe. É difícil, porque a palavra da mãe tem muita força. A palavra da mãe pesa. Pede a benção a ela, porque o pessoal não pede mais, né? Pede a benção para a mãe, essas coisas, né? Respeito, né? Antigamente, vou contar a história que eu tive do candomblé. Eu comprei um copo, isso era antigamente no candomblé. Você comprava um copo para o seu santo. Ah, vou botar esse copo no meu santo. Você comprava um igualzinho para dar para o seu pai de santo. Para que ele não tivesse inveja do seu. Porque a inveja dele podia lhe prejudicar. Você tomar conta até do agé. Comprei para mim, vou comprar um para ele. Era evitar que ele tivesse maus olhos com o que você tem. Isso é uma prática antiga do candomblé. Você botar um fio de conta, pai, comprei para o senhor também. Para evitar que ele, nossa, ele tem um fio, não tem. Que é uma coisa boba, mas tudo é agé. São energias agé. O olho gordo, a inveja, a praga, tudo isso cria uma coisa ruim em volta de você que, em excesso, ela estoura. Aí onde dá o problema. O Adriel, ele fala bem assim, babá, a mão que dá vida ao nosso orixá pode dar a morte? Pode. Pode. Depende. É que assim, é que é complicado falar assim, eu tenho muitos filhos do meu antigo, tem até um que está sentado aqui, tá, quantas tempo em casa lá? 11 anos. Ele pode falar, nunca fiz feitiço para os... Eu não pratico isso. Eu sou da seguinte opinião, o filho santo mistério, manda ele embora, eu não quero mais contato, eu não quero ouvir falar dele. Eu não perco meu tempo com esse, eu acho pequeniníssimo isso aí, sabe? É gente pequena. Mas se a pessoa fizer, pega. O Leandro, ele falou, babá, sua bênção, eu tenho um momento santo, mas só gostaria que o senhor soubesse que é o meu pai de santo virtual. Obrigado, Leandro. A Alessandra, ela fala, amarração feita cultura africana. É a mesma que é feita no candomblé? Cara, mas assim, tanto qualquer uma pode dar certo, como todas podem falhar. Quando você faz um trabalho de amarração, você tem que estar dando com 50% de chance. Concorda? Não existe que a pessoa fala para você, não, eu dou certeza. Não dá certeza de nada. Uma vez, se a minha filha não tiver até assistido,
e ela quiser comentar, que ela não era minha filha de santo ainda, ela apareceu em casa que o marido tinha largado ela. Ela queria fazer um trabalho de amarração. Aí eu falei, é X. Ah, muito caro. Então ela foi embora. Ela deu 50 para um, 100 para outro, e foi só enrolando ela. Ela volta. Eu joguei tudo e falei, você tem que fazer santo. Ah, mas eu não quero fazer santo. Eu falei, o problema é que você está perdendo tudo por não fazer santo. Se você fizer santo, ela confiou em mim e fez santo. Que ela fez santo. Se ela tivesse não pode falar. Ela fez santo, que acabou o presente dela, tirou o que ele deu uma semana, o cara voltou para casa e tudo voltou ao normal. Então, muitas vezes, nem sempre você perde o cara por causa de um feitiço, ou pode ser porque não deu certo, pode ser uma cobrança de santo, pode ser 1 milhão de coisas. Isso que você precisa sempre, quanto a esse caso, é jogar abuso. Com quem você confia para analisar o que é viável e o que não é viável ali. A Sandrinha, ela fala, pai, qual o verdadeiro, acredito que seja qual o verdadeiro significado, né? De agé e egé. Egé é sangue. Agé é uma energia, ao contrário do axé, é energia negativa. Agé é inveja, agé é praga, agé é desgraça, agé é coisa ruim. O Rodolfo, ele fala, tem feitiço para alguém te contratar na minha empresa? Cara, Se tiver, então, me passa também, que eu tô você precisando. também quer. O que acontece é o seguinte, é difícil você falar disso aí, porque você tem, entre aspas, você tem, mas aí você precisaria conhecer o dono dessa empresa, porque você precisa ter o nome dele, as coisas dele, fazer esse trabalho, e você ser capacitado para tal. Você viu? Mas quando você está falando de mercado de trabalho, você está falando de, às vezes, cara que é melhor do que você. E agora, só voltando um pouco mais, quando você fala de feitiço de bem, de mal, de lei de retorno, quando você faz um trabalho para você conseguir um emprego, você está numa fila de emprego, você já prejudicou um monte de gente que não vai conseguir aquele emprego. E você não se preocupou com isso naquela hora. Você entendeu? Então, é difícil você falar o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é bom. Você tem que sempre botar muito na peneira isso aí. No caso, já está fazendo uma maldade. Já está fazendo um... Já é uma forma de feitiço. Vamos supor que você está de olho no comercial que você quer para você, mas tem mais 3 que aquele ponto comercial. Você faz um trabalho para você conquistar aquele ponto. Aí você fala, não, fiz um trabalho para me ajudar. Sim, mas você prejudicou 3 para se ajudar. Então, sempre analisar o que é bom e o que é mal. O Gabriel pergunta aqui, Babá, é verdade que quem é de Oxalá não pega feitiço? Pega para todo mundo. Não Tem gente que tem... A resistência da feitiçaria em si está enquanto a pessoa se cuida. Enquanto a pessoa cuida do santo, enquanto ela toma os buri dela, está sempre tomando um axé, tomando um banho de folha. Isso reduz a potência da coisa feia. E o que eu falo, tipo, às vezes seu santo, como está bem alimentado, bem cuidado, seu uri está bem alimentado, você vai ter um sonho te avisando. Não pode ser paranoico, a gente é paranoica. Porque a gente vê feitiço em tudo. Mas eu sou contra esse tipo de coisa também. Mas você vai ter um aviso, você vai ter aquelas coisas que acontecem, vamos dar exemplo, vamos para um absurdo. Quebra aquilo lá, quebra isso aqui, quebra meu carro. Você começa a ver, sabe, aquelas doencinhas que não leva a nada, sabe? Mas tudo fica ruim dentro de casa. Começa a sentir que o ambiente está pesado. Alguma coisa foi feita. Então aí tem a hora de você analisar. A Alessandra, ela fala, um pai de santo pode dar 100% de uma amarração funcionar? Não. 100%. Lembrando, pessoal, que para vocês, né, entrem e curtam, tá, a página www.facebook.com/mitos, credos e religiões. E também a página do Babalorixá Cassioli, que é a www.candomblé, para quem é de Candomblé. Ok? E curte lá a página, compartilhe essa live com os amigos, tudo, que ainda dá muito tempo de vocês fazerem a pergunta de vocês. Tá? Lembrando que, como a gente sempre fala, esse programa, essa live, ele não tem, tá, a finalidade de combater pai de santo, Não. combater religião de ninguém. Tá? O que nós queremos é fazer o quê? Levar a informação de quem conhece, de quem tem a experiência para você. Só mais uma. Não me procure para fazer amarração, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou comentando sobre o assunto, mas eu não estou aqui garimpando o cliente para ir lá fazer amarração. Deixando bem claro isso, pelo amor de Deus. Tá? Usem essa ferramenta que é esse programa, tá, para vocês. Pode seguir. A Juliana, quando acontece de eu ser espraguejada, o que eu posso fazer para tirar isso? Cara, eu não posso falar isso. Porque aí o que acontece? São ebós, entendeu? Só que você não pode se passar ebó, você não se abençoa. Você tem que ficar alguém que cuide de você. Agora você tem que descer para espraguejar. Para de ficar aprontando, então. Porque senão, às vezes, a pessoa apronta e fica aí tomando xingo. O Henrique, ele fala aqui, tem como pegar sorte de outra pessoa?
Pegar a sorte de outra pessoa, Tem. nós sabemos coisas. Tem, mas o que acontece é o seguinte, que a pessoa tem sempre que lembrar dos critérios da coisa. Eu não dar a mão para o presidente, vou virar presidente só porque eu dei a mão para ele. Tem gente que pira um pouco. Tem muita gente que promete para vocês fundos imundos que não vão acontecer. Entendeu? Fundos imundos. A nossa religião é como qualquer outra. É como você ir na igreja católica e rezar o seu texto fazendo um pedido. É como ir lá acender na Aparecida que você levar uma perna lá de cera porque você está com a sua perna doente. Nossa religião é como qualquer outra. Entendeu? Então tem seus limites. Tem que analisar os limites. Assim como tem como pegar a sorte de outra pessoa, tem como se também pegar a saúde de outra pessoa? Não. As chamadas trocas de cabeça? A troca de cabeça existe. Mas não é bem assim, mas existe. A Silvia, boa noite, babá. Tem algum problema ou ir à praia antes de pagar sua obrigação de um ano? Tem. Não pode. Nem praia, nem cachoeira, nem uma água natural para rio. O Ião não vai. E ela disse que adora as lives. Obrigado. A Cush, ela falou, babá, o senhor acha necessário todo ano dar um guri? Cara, depende da idade de santo dela. Se ela é nova de santo, você fez uma cara que você me assustou agora. Não, é a próxima É pergunta. satanismo. Mas qual a idade dela? Ela é feita, não feita? Não, aqui ela não fala. Não fala? Ô, Cush, se você puder responder se você já Porque é feito. se você é você vai acompanhar suas obrigações, as necessidades que seu pai santo está vendo. Se você é bom, o certo é você se programar para todo ano tomar seu guri. Mas cada um sabe da sua casa. Eu estou falando o que eu tenho por certo. Depende se seu pai santo está certo com uma guri a cada 10 anos. É a casa que você está, segue a casa que você está. A Yamaé de Oxum, Ah. eu acompanho seus vídeos pelo YouTube, adoro o senhor e acho que você é meu irmão gêmeo. Obrigado. A Vanessa Lara entrou aqui, mandando uma boa noite. Boa noite. Fala pra ela que nós já estamos com saudade dos quitutes dela aí. Não tá prosperando aqui, ó. Eu tô há 5 dias tomando Nós só essa. estamos dando uma aguinha aqui e é só, hein? Meu Vamos Deus do depender de céu. você aí. Eu petiço nela. Vai acabar o gás na hora que ela Vai acabar. Não vai acabar o gás. Depois a gente vai ser prejudicado. Não, então não. Não Não, vai acabar, vai acabar. você vai ter um botijão a Gás mais. eterno. E Gás essa não eterno. adianta mais. O Adriel, ele fala, babá, me explica o adulto do Iaú, deve ser despachado no PIN ou deve ser guardado e devolvido na obrigação de 7 anos? Não, Erupim. 7 anos não tem adoço. Erupim. A Ana Peixoto, ela fala, benção babá, benção senhor Antônio. Boa Que noite. abençoe. A Silvia, acredito que ela não viu lá atrás, mas babá, a benção de Iá ou babá pega? A benção. A praga, desculpa. A praga. Pega a benção e pega a praga. Se a benção funciona, a praga tem que funcionar também, né? Se a praga não funciona, para que eu vou tomar a benção? A Érica, ela falou que na opinião do senhor, babá, é um desrespeito, frequentar o barracão por obrigação ou não ir? Tenho muito amor ao Oxum, a minhas entidades, mas na realidade não sinto mais vontade de ir aos toques. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você tem que procurar sua fé dentro de você. Quando as pessoas geralmente começam a não querer ir na casa, o problema é humano. Tem problema na casa. O pai de santo não tem pulso, o pai de santo deixa a casa, a banda levou, tem filho de santo futriqueiro, tem filho de santo folgado. Então, de alguma forma, os humanos começam a prejudicar a sua vontade de estar lá. Então, na verdade, você tem que pegar isso aí e falar com o seu pai, pai, eu não quero mais voltar. Porque tal coisa me incomoda, porque gritaram comigo, porque me maltrataram. E aí vamos chegar a um consenso ali de quem está errado e quem está falhando, entendeu? Mas, geralmente, quando a pessoa perde a vontade de ir, o erro é do sacerdote que não está dentro da casa. Que tudo não tem que estar numa harmonia lá. Mandar um abraço pro Giovanni aí, que entrou na live também. Ô, Giovanni, grande abraço aí. Saudades, hein? O Rodolfo, ele fala, maldição e pacto de antepassados passa para futuras gerações? Maldição de antepassados, vamos colocar ali. Não, pacto, esquece o negócio de pacto. Não tem pacto. O negócio de maldição é o seguinte, existe, mas não é bem mal, é uma maldição, mas não é uma maldição de sentido de que alguém roubou uma praga, tá? Existe o azar de uma pessoa passar para outra, porque você tem que ver que você é a continuação do seu pai, que é a continuação do seu avô, é ancestralidade isso aí, concorda? Então acontece, às vezes, vamos supor, seu avô se fudeu, aí você vai, seu pai se fudeu, aí você está se fudendo. Então é hora de você falar, vamos fazer alguma coisa aqui. Aí é onde o pessoal fala de cuidar da ancestralidade, porque alguma coisa lá atrás está te afetando. Agora você vê que você segue uma vida bem, tá legal, tá bacana. Aí vem o pai dizendo, tem que cuidar da ancestralidade. Geralmente é conversa mole.
Não tem, está tudo ok, está tudo ok. Mas lembrando que o Babá agora há pouco explicou, tá? Ao inverso do que ele está falando agora, porque vocês tinham perguntado a respeito de feitiço, tá? De geração para geração. Isso daí não. O que ele está falando é a falta de a má sorte, né? Má sorte. A pessoa, é outra coisa. É uma coisa que passa, porque você é o seu pai, você é seu avô, todos os seus ancestrais são você. Deixa bem claro que é para... A Flor de Lis, ela falou que é Europim. Ah, não, mas aí ela é feita? Não sei. Ah, isso eu não quero falar. Isso aí seria vamos colocar que é o rito final. Tá? Eu não posso dar muito detalhe disso aí, porque senão eu vou entrar num outro método de questão que eu não quero. Seria o ritual final da coisa toda. Tá? É a cereja do bolo. A Vanessa mandou aqui que terça-feira ela tá de volta. Ah, olha, pelo amor de Deus, não faz com a gente. Ô, Vanessa. Ó, seu Antônio me amarrou aqui, eu tô há 5 dias aqui tomando água. Só água no homem, só. A Fabiola, ela fala que Candomblé de São Paulo é diferente do Rio. E Salvador e no Sul mais ainda. Por que tanta diferença? Cara, na verdade é o seguinte, pelo que eu vi, eu não posso falar com certeza sobre o Rio, porque mas o Rio que tem muito jeje. Muito jeje. Em São Paulo você não vê tanto. Certos axés se fundaram para cá, que nem lá, eu sei que muito forte, tem o axé Bombochê, que é muito respeitado, muito forte, que essa raiz é mais do Rio do que chegou aqui em São Paulo. Você tem diferença de quem migrou para onde. Quando você fala do Sul, você lá é mais a Xambá. A Xambá não, como é que chama lá, gente? Oh, meu Deus do céu. Como é que chama o negócio do Sul que tem? Alguém me ajuda? Eu não... Batuque. Batuque do Sul. Lá é um outro culto. Candomblé, quando você está falando daqui, Bahia e tal, de verdade, em São Paulo, as casas tradicionais de São Paulo, se você for ver, é muito semelhante ao Candomblé da Bahia. Você entendeu? É que o Rio de Janeiro está em outro naipe, porque você tem muito jeje pelo meio, tem muita casa jeje, e você tem outros axés que foram lá, tipo, nesse axé que já está para outro nível, né? Então você tem essa diferença, assim. Fora a mistura de cada um. Também. A Saninha fala, mas Babá, e para que servem as nossas... Eu vou utilizar o termo aqui, o senhor até corrige. Para que servem nossas curas? Se não para nossa frente, costas, lados, pés e língua. Isso, são as aberés, é para sua proteção. Você vê como estaria o feitiço se não tivesse isso. É uma proteção. A Elaine, ela fala, boa noite, gostaria de saber o seguinte. Ainda não joguei para saber qual é meu santo. Porém, já foi me dito que meu santo tem a G negatividade. Não sei se é assim que se escreve. Pois em volta da minha vida fica um círculo de doenças e coisas ruins com familiares. Como resolver isso? Mas, então, não sei se foi jogar búzia em algum lugar. Falaram que vocês tinham que fazer santo, não sei. Ela ainda não jogou, na verdade, para saber qual é o santo dela. Então, você tem que ver se isso aí é um ebó tira, se é uma coisa que vem de ancestralidade, vamos supor, sua mãe teve, sua avó teve, ou você tem que saber se é um problema de santo mesmo, ou se é um problema de saúde, realmente você tem que ir no médico. É muito vasto, né? Difícil eu numa live falar alguma coisa assim. A Kush, ela fala, pai, se meu Odu de nascimento é Obará, queria saber pelo fato de eu ter sido feito de algum Megê, se meus caminhos são trocados também. Você pode se Obará e ser de algum, você pode se Obará e ser do Oxó, você pode se Obará e ser do Oxum, você pode se Obará e ser de qualquer santos. Odu não qualifica o santo que você é. Odu é um caminho pelo qual o seu santo chegou a você. A Alessandra, existem trabalhos parcelados, metade no início e outra metade no final? Como assim? Pagamento. É isso que ela está falando? Ou o pagamento ou o resultado. O resultado, porque ultimamente tem umas coisas meio doidas aí no Facebook. Cara, assim, explica de novo e eu te dou uma resposta, assim, tá bagunçado. Aproveitando aqui, pessoal, queria dar um alôzinho para comerciantes que estão assistindo a live, que estão acompanhando e quiserem anunciar conosco. A partir de agora, nós estamos abertos aí a colocar o nome de vocês nas lives aí, tá bom? Então, estou aguardando, vocês podem entrar em contato com a gente. O nosso telefone é o 11, né? O 96375-4956. Entre em contato com a gente e vamos conversar, ok? Segue aí. O Ogan Shogun, ele fala, pai, qual a sua opinião sobre essa mistura do culto Yorubá que está acontecendo no Candomblé? Contra demais, extremamente contra. O Candomblé foi trazido pelos ancestrais, já falei, que vieram aqui como escravo, deixaram o Candomblé aqui. Aí tem um africano lá de hoje que está chegando aqui
aqui falando que os nossos ancestrais estavam errados. A escravidão, depois de 2 séculos, chega escrita na África. Agora, só que lá estava escrito diferente. É uma questão de se avaliar a lógica. É lógico, tem gente que pinta e borda, né? Tipo, eu vou montar um short, tem que ter 6 cristal. Tem coisa que é forçar a barra também. Mas se for seguir a nossa tradição, foi deixada pelos escravos. Que é o ancestral do africano que está lá hoje. Isso é uma coisa que ele desmereceu o ancestral dele. Eu sou contra essa mistura porque são incompatíveis. Geralmente quem procura essa mistura é porque se perdeu no candomblé, não está conseguindo se abalizar, não tem alguém que dê uma palavra coerente de como faz, ele começa a procurar dentro do africanismo aquilo. Aí onde vira uma salada. Aí ele começa a fazer um candomblé que perdeu a essência. Não é mais candomblé. A Elizabeth Santana, o senhor poderia falar sobre a troca de cabeça? Não posso falar sobre isso. A troca de cabeça é um mistério, é uma lenda, né? Diz a lenda que se uma pessoa morrer, você consegue trocar de lugar com ela e essa pessoa morre no seu lugar e você fica. É uma lenda. Lenda aí, pessoal. Lenda. O Ariel, ele fala, babá, quando o Iaú sai da casa do Pai de Santo e o Pai de Santo não entrega o Ibá, o que se faz com o Ibá e o quelê do Iaú? Que é Pai de Santo? É, Acho ele que não tá pode bom. devolver. Eu acredito que é o seguinte, ele vai reutilizar aquilo na cabeça de outra pessoa. Não vejo um motivo. Eu acho que é isso. Né? Mas, na verdade, você tem que lembrar o seguinte, o Iaú faz santo para ficar numa casa. Ele não faz santo para ir embora. Você entendeu? Agora, o certo do Pai de Santo não tem que entregar Ibá para Iaú. Não tem que entregar. É por isso que eu sou contra da listinha para eu comprar Ibá. Porque ele compra as peças e fala, mas o Ibá é meu, eu comprei, eu vou chamar a polícia. Tá errado. Ibá fica na casa de candomblé. Ah, mas agora eu sou Ebó. Ebó pode levar. Ebó pode levar. Iaú não pode. É a minha opinião. É uma sugestão minha, mas mais uma opinião. Eu sou o pai de santo desse Iaú aqui. Aí ele quer ir embora da minha casa. Peraí que o Jefferson tá no X-Vídeo de novo. Aí, o certo seria o quê? O outro pai de santo, para quem esse Iaú vai na casa, vir conversar comigo e eu passar esse Ibá para a mão desse novo zelador. Que não é legal, mas é de zelador para zelador. E eu sei que esse santo vai para dentro de uma casa de candomblé. Agora, dá na mão de um Iaú para ele levar e botar na lavanderia. Não tem sentido algum também. A Raquel, ela fala, babá, conheço muito pouco do candomblé. Meu pai de santo orientou um ebó e um buri. Qual é a diferença? Meus orixás são Iemanjá e Oxalá, não sou feita. Qual a diferença do que levar pro buri? É. O ebó É para que ela tirar não carrego conhece do ainda. corpo. O ebó vai passar coisas em você para tirar um carrego que está em você. O buri é dar comida à sua cabeça. É um outro ritual, totalmente diferente. E a Alessandra, acho que ela complementou a pergunta da pessoa. E se você não é feito, pode tomar buri? Pode. E é bom até ali, para quando a pessoa chega, joga de acordo com a necessidade, é indicado. Sim, Né? é que tem assim, o ebó de Abian, que a gente fala no iniciado é de um jeito, ebó de iniciado é outro, ebó de ebó, e buri de ebó é outro. Os boris não são iguais para todo mundo. Tem que entender a diferença também. A Jéssica, ela fala, babá, boa noite. Boa noite. Eu não sou iniciada, mas se alguém fazer alguma coisa comigo, eu sempre sonho detalhadamente até com quem fez. Cara, então, eu vou falar um negócio para você. Não estou desmerecendo você, não. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Tem muita gente fantasiosa, entendeu? Às vezes você pira. Toma cuidado com isso aí. O sonho é sempre um perigo. Como eu já falei numa outra live. Às vezes o sonho pode ser indicativo de algo, como pode ser uma piração da sua cabeça. E você dá asa para isso e você quebrar a cara. E você começar a achar inimigos que não existem e feitiços que não existem também. Às vezes as pessoas fracassam porque fracassaram. Às vezes o casamento não deu certo porque não deu, não tem um feitiço no meio. Às vezes você, empresário, faliu porque você não administrou direito. As merdas acontecem, entendeu? A vida é roda gigante, em cima e embaixo. Tá no emprego bom, vai perder emprego, vai passar uma merda e, pô, consegue... A vida é assim. A Juliana falou pro senhor que ela não anda aprontando nada, ela só gostaria mesmo de saber como que faz Não aprontou. pra se proteger. Então, não tem como se proteger da língua, né? Mas vamos supor, a sua mãe tem a força da palavra. Não dá pra você, o que você tem que fazer é tomar benção e é evitar criar mal-estar para não ficar tomando xingo, né? A Cláudia, fui casada há 9 anos, me falaram que a ex jogou feitiço em mim. Como eu faço para desmanchar esse feitiço? Nunca frequentei Tá, então peraí. esses lados. Volta a pergunta, desculpa. Ela tá casada. Ela foi casada há 9 anos. Foi casada há 9 anos. E aí falaram que a ex jogou um feitiço nela. Né? Como que a ex deve ser do marido dela. Ou da esposa, não sei. Eu não sei, agora tá confuso. Como que ela faz para desmanchar esse feitiço? Cara, você tem que ver primeiro se é verdade, só isso. É uma tentativa de roubar seu dinheiro e tal. Agora, se constatou que é verdade mesmo, você tem que tirar embora. Tem que desmanchar isso aí.
A Elvira disse que quer entrar em contato com o senhor para dar a obrigação de 7 anos dela. Ah, é, Elvira? Elvira, se não me conhece, sou ó. Bota um cara chato. Não sou chato, Ju? Bastante. Tá fora da minha casa. A Camila Constantina, ela falou, boa noite, babá. Eu queria deixar um relato aqui, com relação à ancestralidade. Minha bisavó era do santo de Airá. E ela sempre dizia que a casa onde ela morava era de Airá. Ela morreu há 13 anos e até hoje a casa está lá. Não conseguimos nos livrar do elefante branco. Então acredito nesse lance de ancestralidade. Sim, mas aí você está falando de uma pessoa que tinha uma mãe de santo, né? A casa tem que continuar, né? Não é para se livrar. Você é a continuação dela. Essa casa tem que prosseguir. O Thiago está lá. Sim. O Thiago ele fala, boa noite. Boa noite. Babá, qual a sua visão a respeito de um filho de santo mudar de axé? E a diferença de ensinamentos que o zelador faz por ser outra navalha? Cara, esse negócio de filho de santo trocar de axé é muito complicado. Porque eu falei, antigamente a coisa não é como é hoje. Você ficar com seu pai está insuportável, pintava, bordava. O que fosse, você estava lá. Até o final era o seu pai, ponto, acabou. É como a minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai. Eu não posso trocar é o que eu quero. Em alguns momentos, mamãe me aborreceu, mas eu amei mamãe. Mas pai de santo é a mesma coisa, ele te aborrecia, mas era o seu. É que hoje tem muita gente despreparada falando que é pai de santo. Você tem muita gente que, na verdade, eu já vi, eu tô me prolongando um pouco nas respostas, tudo bem. Sim, não tem problema não. Mas muita gente fala assim, pai de santo viver do axé é errado porque o meu pai de santo ele estuda, tem 3 faculdades. Gente, eu passei uma vida nesse negócio todo. Esse negócio é difícil de você aprender, compreender e prosseguir. Você acha que um cara que tem 3 faculdades aprendeu muito de candomblé? Não aprendeu. Então ele não é um bom pai de santo, muitas vezes. Estou falando que estou generalizando, mas na maioria das vezes ele não é um bom pai de santo. Porque se ele estava na faculdade, fez isso, fez aquilo, então, que hora que ele deu atenção à macumba? Ele pegou uma apostila depois? Então tem muita gente escolhendo pai de santo pela beleza. Ele tem um turbante grande, ele tem lá um carro do ano. Então tem gente que está se iludindo com coisas. Se iludir com elogios. Você é especial. A sua, nossa, eu estou vendo que você tem uma força. Só você pode pôr a mão no meu Exu. O meu Exu não vale outra pessoa. Eles ficam jogando esse tipo de chaveco e pegando a pessoa no orgulho, na vaidade. Quando a pessoa vai acordar, ela já está no meio da bagunça toda. E aí, como eu falo, você tem que ter bom senso para escolher uma casa. Não se deixe tomar pela vaidade. Vai analisar, conversa, vê o jogo, vê se tudo que falou para você faz sentido. Tem que tomar cuidado. Hoje em dia tem pai de santo com uma rede em qualquer lugar. Hoje em dia cada esquina tem um pai de santo. Agora, difícil falar quem é bom, quem é ruim. Tem que tomar muito cuidado hoje, tem que ser seletivo. Agora, também tem aquele filho, né, que vai em diversas casas, mas não porque ele quer ou coisa desse tipo. É porque ele foi numa, encontrou um marmoteiro, foi outro, encontrou outro, e assim por diante. Não, tem, é o que eu falei. Hoje em dia tem um monte de gente abrindo casa dizendo pai de santo. Porque antigamente não era dessa forma, era muito mais assim, um candomblé lá, um candomblé ali. Hoje, porra, todo mundo é pai. Hoje o cara tomou 7 anos, ele chega na sua casa, eu sou pai. Mas ele não tem casa, não tem filho, mas já é pai também. Esse negócio de dar a cuia, o pessoal faz, dar os direitos que foi feito, escolha um bom em todo lugar. Todo mundo agora se intitula pai. Fica difícil. A Fabi falando que boa noite, e essa live foi a melhor coisa que aconteceu hoje. Muita admiração e respeito por todos. Fazemos toda terça-feira, viu? Isso. Pergunta aqui se o voodoo também pode ser utilizado para o bem. Não. Só para o mal. Sim. O Max Dari, ele fala, boa noite, Boa noite. Joguei Búzios, mas o pai de santo disse que só conseguiria saber meu santo após um ebó. Pois, ao meu ver, ele ficou na dúvida entre 4 orixás. É possível isso? Cara, eu já fiquei na dúvida. É normal. Só que eu não posso atrelar, falar o santo da pessoa baseado no ebó, porque parece que eu estou amarrando uma coisa na outra, fica feio. Já chegou gente em casa que eu falei, eu tenho que ser desse santo ou não, assim, 4 nunca. Mas eu ficava na dúvida, você ou é desse ou é desse. Que são santos muito semelhantes na queda. E aí eu falo para a pessoa, ou é esse ou é esse, mas eu não posso, mas eu sou os prancos, eu não sei dizer o certo, não. Mas é raro às vezes, mas pode acontecer. Agora, se a pessoa vai recolher, se vai acontecer, eu falo, olha, com certeza depois que recolher vai tirar uns ebós, vai dar ruim e tal, eu vou pôr no jogo e as quedas vão mudar. Deixa eu tentar explicar isso aqui de uma forma técnica, para vocês entenderem. Vamos supor, tá? Estou supondo, para ninguém falar mal de mim amanhã. Supondo que a mesma queda que fala que você é do Oxóssi é a mesma queda que fala que você é do Mungu. E foi essa queda que caiu hoje. Aí eu não tenho um respaldo para ser do Oxóssi ou do Mungu. Mas de repente amanhã, se eu jogar, o jogo já
limpa, entendeu? Vem uma outra queda que seja mais exclusiva daquele santo que eu consegui achar. Às vezes não tem nem de ebó, às vezes só de retornar no outro dia, você já fica mais fácil de você ver. Então, quando falam, briga de santo, tal, não é bem assim. É o pai de santos que está confuso com a queda. Pode acontecer. Saninha, que ela tinha comentado de falta de vontade de ir na casa, ela fala, pai, eu não tenho mais vontade de ir na minha casa. Meu babá quer me raspar depois de 29 anos de santo. E não tem mais vontade de ir. Para gravar, ele desmontou meus ibás. E disse que só vai arrumar quando eu der uma saída nova. Isso se faz necessário para santo ou é para a vaidade dele? Cara, então, bem confuso. Mas assim, ela tá... vai respondendo, Sandrinha. Isso. Ela tá feita há 29 anos, ele quer raspar de novo? Ou ela nunca foi raspada? Aqui não dá para Entende? entender. Tem que saber o Ele que fala tá raspar depois de acontecendo 29 anos. Mas, então, fica difícil eu opinar, porque eu não sei o que você está falando. Mas realmente uma pessoa com 29 anos de santo raspar a cabeça de novo é estranho. Entendeu? Não faz muito sentido, no meu ver. O Rodolfo, ele pergunta se tem como descobrir quem fez o feitiço e devolver. E ele já manda uma outra aqui, se no jogo aponta se o feitiço que foi feito, se usou um catiço ou não. Aponta. Pode apontar. Você não tem como falar, é o tranca-rua. Dá exemplo assim, tá? Você tem como saber se é um feitiço de Umbanda. Ele identifica que não é uma entidade de candomblé que tá mexendo ali. Isso dá para identificar. A Alessandra Fonseca, ela fala, existe casa que trabalha com Queto e Ifá juntos na mesma roça? Então, cara, é mistura, meu. É fandomblé, não é... Eu sou contra. Sei que tem gente que gosta e tal, eu sou contra. Me posiciono contra isso aí. Eu acho que é misturar duas religiões totalmente diferentes. Não é o fato de elas serem africanas que elas são iguais. O Ariel, ele pergunta, babá, existe feitura de Aú só com bicho de pena? Cara, na verdade é o seguinte... Muita gente faz santo só com bicho de pena, cara. É que o certo é ter o bicho de quatro pés, porque é uma troca de cabeça o bicho de quatro pés, na verdade. Ele tá ali para uma troca. Mas o que faz o Iaú nascer é a galinha de Angola. Angola é o Iaú, entendeu? Mas o certo é ter. Hoje em dia eu acho que é difícil alguém não ter condição de ir lá comprar um bodinho, um voo pequeno. O Marcelo e o Alfredo, o babá ele não faz jogo aqui na live, tá? Ele não responde essas perguntas com data de nascimento, tá, ok? A intenção não é essa. Ixi, tem bastante aqui de amor. Enquanto ele vai vendo ali, pessoal, quero falar para vocês que esse daqui é um programa que é como se fosse uma ferramenta para vocês tirarem as dúvidas, tá? Com o Babalorixá, ok? Nós estamos aqui e também não pensamos e não queremos, tá? Ensinar ou colocar, tá? Vamos dizer, ensinamentos para vocês. Então, vocês têm o Babalorixá de vocês, tá? A mãe de santo de vocês e tudo, para vocês poderem tirar as dúvidas, tá? Mais fortes com eles, ok? Então, esse daqui é apenas uma porteira que vocês têm. É uma base, tá? É uma base para vocês. A Flor de Lis, ela fala que o senhor é muito famoso no Rio de Janeiro e tem um monte de filho do senhor lá. É mesmo? Tá vendo? Bacana, Rio de Janeiro. A Ângela Jorge fala, benção, pai. Existem maldições? Elas trazem realmente malefícios? E o que fazer para anular tal mal? Então, geralmente, vamos lá, quando você tem uma... É que é difícil, porque você tem que tomar cuidado com os exploradores, tá, da fé. Quando você tem uma casa de candomblé que tem um formato, tá, essa casa ela cuida de Egum também. Não Egum de Baba Egum, mas ela tem o dia dela que ela vai mexer só com aquele carrego lá. Você tem que participar deste tipo de carrego, desse carrego, que é para você se livrar de uma coisa que, vamos supor, a sua mãe era uma azarada no amor. E você tem que se livrar daquilo também, para você seguir a sua vida. Então, é tipo um ebó, seria um cuidado ancestral aí. Só que nem sempre é isso. Então, você tem que ver, o jogo de luz identifica qual é a origem do seu problema. Entendeu? Tem que olhar sempre isso. A Priscila Rodrigues, ela fala, boa noite, babá. É normal um cliente ter que fazer ebó, dar buri, receber fio de conta e montar em bauri para tirar feitiço? Não. Não. O que tira feitiço é ebó. O buri é para fortalecer. O que acontece assim, eu vou tentar... Posso esticar de novo? Lógico. Vamos colocar aqui você. Dá para ver o copo aqui quando eu mostro pra você? Dá sim. Então, em volta de você tem uma energia. Boa ou ruim, ela é sua. Quando você faz ebó, você subtrai aquilo da pessoa e a pessoa, às vezes, pode... Muita gente pode tirar ebó tudo. Tem uma leseira, tem um mal-estar. Porque essa energia ruim ou não, ela era sua e eu tirei.
e você se sente meio agora desguarnecido. Então, aquele buraco que ficou espiritual, a gente preenche novamente. Então, depende do tipo de ebó que a pessoa tira, toma burim em seguida, que é para preencher de energia positiva que foi tirada de energia negativa. Entendeu? Estou dando uma explicação técnica de como uma coisa funciona. Mas não é que esse bori era necessário para tirar um feitiço. Esse bori era necessário para fortalecer o seu ori, porque eu arranquei uma parte da energia que te rodeava, essa parte ruim ou boa era sua. A Emília, boa noite, babai, que é de Emília aqui, mandando um abraço Boa para você. noite, linda. Boa noite. O Omin, ele fala, sair da casa onde nasceu, ir para outra e não se adaptar. Pedir para voltar onde nasceu, faria mal para a pessoa? Cara, eu acho que é um trabalho de humildade, acho que não tem nada a ver. Você pode chegar e falar, eu saí e me arrependo. E tomara que o seu pai ou sua mãe aceite. Agora, se você for posto para fora, né? Porque é embaçado. Mas acho que se ambas as partes se acertarem, eu já tive gente que eu mandei embora da minha casa e voltou. Eu já tive gente que quis sair da minha casa e voltou. Mas geralmente o que eu falo, são sempre envolvimentos do ser humano ainda, que está contando. O Sandro Senna, ele fala, babá, boa noite. Iku é um orixá, certo? É. Tem pessoas de Iku mesmo que raríssimo? Não, ninguém. Iku é a morte. Iku é a morte. O Luiz Rogério, ele fala, babá, boa noite. Teria como o senhor falar sobre os coros? Os nomes deles? São 3 Exus mesmo? Obrigado. Como assim, coro, 3 Exu? É o nome do... Não, não são 3 Exu, não. Não são 3 Exu, não. Os atabaques é o seguinte, eu não posso falar aqui porque vocês acreditam que eu não é, porque o pessoal está bagunçando. Cada um desses 3 atabaques responde um santo. O rum é fixo, aí o do meio, pi, é fixo também, e aí o terceiro atabaque é que muda, entendeu? De acordo com a casa. Então você tem 2 fixos e um que altera. Não é assim, esse aqui eu vou dar para o Xumarí, não é essa bagunça. Tem regra isso aí. Não é esculhambado. Aqui a Jamília mandou um abraço pro senhor também, Antônio. Muito obrigado, Emília. Pode perguntar que eu falo do lanche que eu comi, que vocês não vão acreditar. A Sandrinha, ela voltou, no caso lá dos 29 anos, que o pai dela tem aquela raspa, ela fala que ele disse que é para renovar os votos, que é uma norma da casa. Então o pai de santo disse que depois de um certo tempo tem que raspar novamente. Eu desconheço, não posso falar. Ele é jeje, o que ele é? Eu não sei. Não fala. Porque, olha, raspar a cabeça é fazer santo. Se você está na mesma casa que você fez santo, você não raspa mais. Aí você pode dizer, está nessa casa, eu vou tomar um ano na outra casa. Raspa a cabeça? Não raspa a cabeça. Quando você vai para outra casa tomar obrigação, não vai raspar a cabeça. A gente fala tirar a moeda, que fala, né? Que é só aqueles buracos que abrem. Vocês já devem ter visto isso. Vou tomar 3 anos em outra casa. Raspa a cabeça? Não raspa a cabeça. Raspar a cabeça, ou se você está fazendo santo de novo, você está reando 7 anos com uma outra pessoa. Entendeu? Um outro axé. Aí você raspa a cabeça. Agora vou colocar assim, você fez santo comigo, e aí você está na minha casa vai tomar 7 anos com o meu irmão, que professa o mesmo axé que eu. Não precisa raspar a cabeça. Estamos numa linhagem de axé. Entendeu? Agora, nessa troca com 3 anos não raspa, com 1 ano não raspa, porque raspar configura você está fazendo de novo. Só que na obrigação de 1 ano e 3 anos não tem carrego de irupim. Você não vai continuar o processo, então vai tirar o cabelo e vai fazer o que com esse cabelo? Tá sem sentido tirada do cabelo, com 1 ano e com 3 anos. É moeda que tira. É só para moedar. 7 anos tira cabelo. Agora, se na mesma axé, se você é feita pelo seu pai aí, e você está tantos esses anos com ele, não tem para que tirar cabelo. Eu nunca vi. Então, não sei se é uma coisa de outra nação, se é uma norma da casa dele, não sei, eu nunca vi. 29 anos, né? Porque não tem sentido tirar mais cabelo. A Cíntia Fênix, ela cobrir a casa com canjica também é uma forma de proteção? Cara, você cobrir uma casa com canjica, você precisa dar uma canjica lascada. Não entendi a piada, a conversa. Na verdade é o seguinte, você tem que ver se essa canjica está ligada a um ritual. Vamos supor, você fez o seu ritual de Oxalá, e você jogou a canjica na casa. Isso é uma coisa, vai ser do nada, cozinhar a canjica na sua casa e ficar jogando em cima da casa. Cara, vai da sua fé, né? É uma coisa muito pequena aí, né? Não posso, sei lá, muito pequeno isso falar. A Fabiola, ela fala, candomblessista, pode se tatuar? Puta, lá vem essa. Cara, eu sou da época que não podia. Candomblessista não se tatuava.
Então, mas ele tatuou, então. Foi depois que fez santo? Foi. Então, sei lá, ele tá vivo ainda, cara. Eu não tatuo. Meu pai de santo me deu uma ordem, eu acredito na palavra. Eu sou da época que meu pai de santo falava, eu fazia. Porque a gente acredita que a bênção vem do nosso pai. Antigamente, o nosso pai de santo era uma pessoa muito importante. Ele não é só aquele cara chato que pesava no meu rio e matava uma galinha. Ele era o cara que comandava a nossa vida espiritual. Então ele falava, não pode, não faço. Não pode, eu não faço. Acabou. Tinha que se respeitar a palavra do pai de santo. Hoje, mas eu aprendi que não. O Sandro Lucena fala que o senhor é muito famoso no Rio de Janeiro mesmo. E o sonho dele era o senhor ter uma roça lá. Eu vou ir passear nesse lugar aí. Nós voltamos no morro. Mas eu já fiquei... Não, pô, não prejudica. Eu já fiquei de pra ir algumas vezes, cara, mas é que nunca deu certo, acredito. A Jéssica Bittencourt, ela fala, babá, tem muito pai de santo que deveria ter o seu DNA. Paciente de Jó e Sabedoria de Salomão. Hoje eu agradeço minha mãe Nanã, que não deixou fazer santo numa casa que a mãe de santo era raspada por um ogã. Porque o senhor fala que ogã não raspa ninguém. Não raspa nada. É verdade. Essa aqui é legal. Essa aqui é legal. Babá, boa noite. O que o senhor acha dessa moda de jogos em live? Cara, eu acho horrível, eu acho de extremo mau tom, eu acho que é uma captura de cabeça de dinheiro disparado, o cara quer dinheiro, ele quer cliente, ele quer... Eu não sei o que ele quer, é um absurdo, é um absurdo, é a mesma coisa que o padre aparecer na live para ficar batizando criança. Um dia você aparece com a criança na frente da tela e ele batiza tudo. Porra, bicho. O axé é uma coisa do envolvimento. Esse cara... Só que o estranho é que assim, ele faz essa live, mas é que nós estamos falando, bomba. Se o cara fizer uma live jogando bomba. Então... O Carlos Vinícius, ele fala aqui, boa noite. Todo Omorixá pertence a uma sociedade. Todo? O Omorixá. O filho de Orixá pertence a uma sociedade. E a nossa ancestralidade, o que indica? Acho que ficou meio vaga essa pergunta. Eu não entendi ali, a pergunta, cara. Ficou muito... Ô, Carlos, se você puder repetir a pergunta aí, por favor. Me explica direito o que você está querendo dizer aí. Porque você tem que lembrar que é o seguinte, sempre teve culto de Egum dentro das casas de candomblé. Um culto de Egum que não se compara ao Egum da Bahia, lá de Taparica. A gente tem um culto limitado de Egum, que é até onde a gente pode ir. Porque a casa é Leste Orixá. Casa Leste Orixá, na moda fala Yamim, Ajexaluga e ancestralidade. O pessoal vai muito por moda também, do que fala. Então o pessoal fala, tem que avaliar o que você está dizendo aí para mim. Manda aí. Babá, ô Rodolfo, determinadas pessoas iniciadas para determinados orixás têm mais força para feitiço que outro? Se sim, é por causa do agé que cada orixá carrega? Sim, tem, mas não é por causa do agé, é por causa dos domínios que aquele orixá tem. E é possível fazer feitiço com as folhas? É. Tem que ter um puta conhecimento, mas é. A Ana Paula fala, boa noite. Boa Colocar o nome de uma pessoa no despacho de um ebó é feitiço também? A intenção é maligna, né? Você não tá botando lá para ajudar a pessoa. O pessoal falando aqui que gostou do tema aí de feitiço da live de hoje. Legal. Boa noite, babá. A Catiane. Tem algo que faz que feche o corpo contra feitiço? O último que fizeram para mim quase morri. Colocaram meu nome no tridente no ebó quando foi despachar. Colocou o nome no tridente? É. Cara, não tem nada que vai te garantir 100%. Você tem proteções, que é o zaberé que a gente abre, é cuidar do santo, é seu buri sempre tá ali, você tá sempre em dia. Ir pro axé tomar seu axé. Quando você participa de um orô, você toma um axé. Você tá tomando axé. É isso que te preserva, entendeu? A Solange, ela fala, tem casa aqui no Buri, eles abrem cura. Isso procede? Babá? Não, tá errado. E se isso foi feito, pode trazer problemas espirituais para a pessoa que está fazendo Buri? Então, você tem que ver o seguinte, aí vamos para outro ponto. Quando a pessoa fala abrir cura, já não tem Angola, tá? Tem Vatimaberé, não sei que seja Angola, que aí vai falar que é as curas. Tem que saber o que a pessoa pôs ali. Se a pessoa te cortou e nada fez, porque tem gente que também faz onda, né? Tem que saber o que a pessoa fez ali. Entendeu? Mas, de qualquer forma, não se vincula isso a Buri. O Sandro Senna, ele fala, minha segunda pergunta, né? Eu não gosto de falar sobre amor e relacionamento, mas vou perguntar, porque pode ser bobeira ou não. Assim, todas as namoradas que tive até hoje não tinham pai carnal, todos falecidos. Só fui reparar nisso há pouco tempo. Isso seria um problema? Algo que estou atraindo para mim? Algo relacionado por eu ter carrego de abicu ou alguma energia? Cara, quantas namoradas que teve? É bom, né? Porque ele seria Não, você entende? né? Porque, não, eu tô falando assim, porque se você... É porque para você tirar uma média,
Você tem que ter tido um montão de namorada, né, cara? Você teve, eu tive 20. Agora, depois você teve 3, 4, pode ser só uma coincidência. Como pode não ser também. Mas se você é um cara muito incrível e essas mulheres que não têm pai vivo, se apega a você porque você tem uma maturidade. Eu estou supondo aqui. A gente tem sempre que ver também o lado físico, o lado do nosso plano terrestre, né? A Silvana Oliveira, boa noite. Todo mundo que faz 7 anos é obrigado a raspar? Se você for tomar 7 anos em outra casa, sim. Se você for tomar 7 anos na casa que você fez santo, não. E se é uma casa da mesma procedência. Também, vamos supor, você veio da casa de uma ali que, pô, o pai santo, eu sei que é firmeza, ele tem a mesma raiz que eu, basicamente a mesma coisa, eu não tenho para que tirar seu cabelo ali também, entendeu? É uma continuação, na verdade, né? Mas não é a mesma raiz, né? Só lembrando uma coisa, pessoal, nós ainda temos aí 20 minutos de live ainda, né? Dá tempo de vocês compartilharem, né? Com os amigos aí e sentar, bucha nas perguntas aí. O Min manda, babá, Pogan Raspogan, ele quer de raspequede, a Bian daí lá? Não, a Bian não dá lá, a Bian não dá santo, a Bian não dá nada. A Bian não dá porra nenhuma. Se o Abian desce santo, a Abian desce lá e a Abian veste santo, para que eu fiz santo, sou otário? A Abian não dá nada. O que você incorpora é o que está dentro de você, que foi colocado num ritual. Se Deus tentar tocar o Abian, algum tentar na Abian, ele bola, ele cai duro, ele não vai virar de nada. Ele não tem como virar de um Deus. É um Deus. É que eu fiquei tão nervoso com essa pergunta. Pogan raspa Pogan? Pogan não raspa ninguém. Quem raspa pessoas é sacerdote religioso. Sacerdote raspa, sacerdote que joga abuso, sacerdote que joga obi, sacerdote que inicia. Sacerdote. Entendeu? É sacerdócio religioso. Pogan não é para essa função. Pogan não raspa ninguém. Pogan inicia outras pessoas. Nem quer. E aí, Bob, pode raspar um Yaô na hora ali no quarto? Na hora? Cara, aí vamos colocar. Depende. Você que está perguntando, não? Alguém perguntou? Eu. Você perguntou? Depende do contexto que você está pondo ali. Você entendeu? Porque assim, você tem um monte de ebome velha da Bahia que veio para cá raspar a gente aqui. Como é que eu vou desautorizar ou desabalizar uma senhora de 60 anos de santo? Não posso. Mas se a casa tem o pai de santo, não tem Não, porque é o pai de santo. o ebome... Não tem, a não ser que tenha um motivo que nem é no caso. Meus filhos foram feitos. Eu não podia raspar meu filho. Então, aí são as pessoas que têm posto na casa que me representam, vão lá. Eu estava presente, eu que canto, eu que comando o ritual, mas eu não ponho a mão no ritual. Mas aí existe um motivo por qual eu não estou pondo a mão. Mas, do nada, assim, tipo... Porque eu já vi muito caso que tem assim, o pai de santo tem uma casa, aí chega um pai de santo, que é irmão dele, ou qualquer um. É um cara que se sentou com o pai, mas não tem casa. Posso raspar meu zelo na sua casa? Isso é um disparate do absurdo. E também tem muito disso. A Camila Constantino falando que o senhor está convidadíssimo para ir lá para o Rio. Vou lá, então. Vou ir. E o João Henrique estava assistindo a live e ele falou aqui, ó, opa, agora eu ouvi mais uma coisa que me intriga. Meu suposto buri calçado teve até urupim. Bom, não é uma pergunta, mas se o senhor puder comentar... Posso comentar. Buri calçado não existe. É golpe. O cara dá um buri e monta um santo que é para te prender na casa. Não existe buri calçado. Buri é para o seu ori. Eu não tenho como fazer um santo. Vê uma coisa. Eu vou fazer o santo em você, Ogum. Eu vou fazer ele no seu ori. O seu ibá que eu monto ali é para vincular Ogum ao seu ori. Porque eu não posso copar. Vocês estão entendendo? Copar é o modo antigo, as pessoas vão lopar. Um bode, galinha, botar isso dentro da tua boca. Eu tenho que ter um lugar para depositar tudo aquilo que eu estou fazendo. O seu altar pessoal é aquilo. Então, aquele ibá de santo está ligado a você. Se eu não fiz o seu santo, eu não tenho para que botar um ibá. Não tem mais sentido aquilo. Mas precisa dar comida para o Ogum. Mas tem o Ogum da casa. Se fosse esse o caso, vai lá e corta um bicho lá. Eu não preciso montar um ibá para você. Montar um ibá para você é te prender. É amarrar o rabo. Aline Nunes. Antes da Aline, vamos falar do Anderson Cunha, que já está perguntando quando que o senhor vai para o Rio de Janeiro. Me convida aí. Deixa eu ver como é que é esse negócio que eu vou. Pessoal, se eu conheço bem o Babalorixá, ele vai querer ir na época de fevereiro, perto do carnaval, e passar... Não vou não. Eu quero que eu tiver frio. Então, Eu pavor de calor, pavor de calor. A Aline, ela fala, boa noite, Mudumbá. Eu tomei a obrigação de 7 anos em um ilê de Quito. Vou tomar a obrigação de 14 em outro barracão do mesmo axé. Precisa eu raspar de novo? Cara, então, você vai falar que esse pai de santo aí, eu não posso responder por ele. Mas se são do mesmo... Quando você fala mesmo axé, mesma nação, mesmo axé. Quer dizer, é queto, mas é quetos diferentes. Se você pegar os quetos, eles vêm de raízes diferentes, dos seus fundadores diferentes.
Agora vamos colocar, se você... Eu estou dando um exemplo assim, figurativo. Tem um pai de santo que é meu irmão de santo. Aí eu morro, que eu não quero morrer. Vamos fazer de conta que ele que morreu. Ele morreu. Se o filho de santo vem tomar uma obrigação comigo, se eu sei que tudo que ele fez é muito corretinho, eu posso dar prosseguimento no que ele já estava fazendo. Eu não preciso tirar o cabelo daquela pessoa. Mas aí quando você fala mesmo axé, eu preciso entender se está dizendo nação ou axé. O Sérgio Goto, ele fala, um filho que tem Oxalá sentado, tá isento de pegar feitiço? Se fosse assim, é só aceitar o Oxalá para todo mundo. Não. A Flor de Lis, o Ru vai vir pro Rio. Eu vou aí, nesse rio. Estou falando. Mas tem bastante gente que não gosta de mim também, cara. Eu também vou, hein? Tô A me oferecendo. Jordana falando que adora muito seus conselhos, suas verdades, e gostaria muito que o senhor fosse de Salvador. Já teria feito o santo dela com certeza. E aí é longe, Salvador, aí tá longe. O Rosimar, ele fala, boa noite, babá. A pessoa bola na Umbanda, o preto velho pode desbolar a pessoa? Porra. Na Umbanda ninguém bola de nada. A Umbanda não tem toques de cana, não tem culto para orixá, para que o orixá se manifeste. Essas entidades que pegam na Umbanda, que falam que é Ogum, que é Oxóssi, que é Xangô, não são orixás. São entidades de Umbanda, ligadas, não sei se como é que eles falam, que é falange, Xangô da linha de tal. Essa entidade está entrando na pessoa, não é orixá. Porque não tem como uma mãe de santo, vamos colocar de Umbanda, que seria a madrinha, na verdade. Ela vira de Inhaçã, ela vira de Oxóssi, ela vira de Ogum. Não existe isso. Não tem como. E preto velho desbolado, meu Deus, essa salada é grande demais. O Anderson Cunha, é verdade que se você não souber acender uma vela para certo santo, o Egum pode correr de você estar acendendo. Pode correr de você estar acendendo vela para Egum? É mentira. Não. Que E é verdade que se você acende uma vela, você tem que deixar ela queimar inteira? Mas quer pagar para quê? Economizar? Então, porque tem gente que tá fazendo as coisas e aí, como acabou de fazer as coisas, apaga. Se fala que às vezes atrai Egum, se você apaga a vela antes dela queimar inteira. Na verdade, o culto do candomblé, vamos para o candomblé. O candomblé não se utiliza de velas dessa forma, tá? O uso de vela no candomblé é muito restrito e muito mínimo. Esse negócio de vela é uma coisa mais da igreja católica que dá umbanda. Então a pessoa tem que ficar acendendo vela, mas isso é uma coisa muito mais umbanda e muito mais católica do que candomblé. Agora, acender a vela e apagar é muito miserável, já vai queimar, né? Eu só me lembro aquela... Mas pessoal, mas só para concluir. Agora falar que apagar a vela e o de pegar, não tem sentido algum. A Ângela, ela faz esse feitiço com as Yamis? Faz. O Sandro Senna fala, babá, falam que candomblessista não se tatua, mas é para pessoas que são novas na religião. Não vem de família de candomblessista. Se elas já tiverem se tatuado antes, então não se pode deixar ela fazer santo ou adentrar na religião? Não, pode entrar. Quando você vai fazer santo, você está zerando sua vida. Você vai nascer de novo. É uma nova história para a sua vida. Agora, tem muita gente que fez santo para o seu Antônio, tá vivo aqui, tatuou. Entendeu? É uma questão de cultura de candomblé. Eu sou de uma época que falava que não podia tatuar. Entendeu? Agora, mas o motivo será que era espiritual? Será que o motivo não era a cultura da época? Eu não sei, muito. Mas eu tive uma ordem direta do meu pai santo. Eu obedeço. O Sandro Senna, ele fala lá da questão das namoradas lá aqui do seu pai. Okay. 7. 7 namoradas? É uma boa perspectiva para falar que tá batendo, né, cara? Às vezes pode ser uma coisa sua mesmo de atrair elas aí, que seja algo espiritual, pode ser. Mas eu não posso afirmar isso baseado numa live, né? A Rosimar, ela fala se o senhor pode explicar o que é o Ibauri. O Ibauri, cara, o Ibauri, na verdade, foi o mesmo critério quase do Ibá. Você vai tomar seu buri, vai ter lá as coisas dos bichos, as coisas todas. Você tem que ter um lugar para aparato daquilo. Ele serve para aparato daquilo. Tem casa que mantém Ibauri montado, entendeu? E tem casa que desmonta assim que acaba o cerimonial. Eles pegam, tiram o carrego, lavam e guardam numa prateleira. Acabou. Não tem mais Ibauri. Você entendeu? O seu Ibauri é aqui. É aqui. Isso aqui é para aparar os resíduos, né? As coisas todas. Vocês entenderam o que eu estou falando. As comidinhas, o ejezinho, aquela coisa. É aqui. Mas tem casa que permanece aquilo montado e tem casa que, por tradição, desmonta. A Débora, ela fala isso 14 anos. Se você mudar de casa, tem que raspar novamente? Então, cara, aí, na verdade, tem que lembrar isso que eu falei. A obrigação é só até 7. Não existe 14, não existe 21. A obrigação é feitura, aí já vai tomar 1 ano, que é obrigatório, que seria o ciclo antigamente que se encerrava. Aí você tem 3 e você tem 7. 7 anos encerra. 14 anos é quando a pessoa vem de fora de outra casa. Geralmente você vai acabar raspando, geralmente, ou você vai tirar um pouco de cabelo,
Mas vai depender muito da conversa que a pessoa tem com você, o que foi feito na cabeça dela. Se ela tá tudo ok, bonitinha, bem feitinha e tal, não tem para que tirar cabelo, dá para seguir dali. Entendeu? Porque é 14 anos já, é 21 pessoas, já é mais do que ebome. Não tem muita coisa a se fazer mais ali. Você vai dar continuidade a algo. O Antônio Carlos, ele falou, abaixou a bênção. Por que se vira em herê? Na África também essa prática de virar no herê? Na verdade, o herê foi uma confusão. Herê é a estátua. A estátua de beijo chega. Aí pergunta o que é isso aqui? Herê é estátua. Aí se misturou herê com o Corne Damião da Umbanda, com o Corne Damião do catolicismo, com o beijo do candomblé. Na verdade, é um saladeiro. Lá eles têm um negócio, lá se não me engano, eles chamam de homotintum, quando a pessoa fica incorporada, depois da incorporação, a pessoa fica meio abobada. Mas aí só o sacerdote conversa com a pessoa e tal, que a pessoa está voltando ao normal. Ela demora um tempo para voltar. Então, nesse período, ela está manifestada. E aqui ficou esse hábito de ter um herezinho que fala. É o que eu falei, o herê que chama o fogueirinha. Aí você vai, apronta tudo, eu chamo o fogueirinha. Fogueirinha, seu filho aprontou? Não, os paizinhos não aprontou nada, tá tudo bonito. O filho já pintou e bordou. Então, para ter um herê mentiroso, ele não tem porra nenhuma. Melhor um santo incorporado em 1%. Em 1%, eu vou aplaudir aquele santo que está dançando, porque 1% de Deus é Deus, do que um negócio que a pessoa fala que tem que ficar contando mentira para os outros. O Givanildo, ele falava, o que seria dar arroz para Oxalá? Quando se faz esse procedimento, se recolhe ele para dormir e ler? Dar arroz? Será que você está na palavra certa aí? Eu acho que você está na palavra errada. Agora, dormir, eu acho que é o seguinte, você vai fazer comida para o santo, eu não sei se ele é do santo ou não. Para a pessoa que não é do santo, não. A pessoa vai lá, alguém faz e acabou. O certo para quem é do santo. Vou lá fazer um amalá para o meu santo, o que seja. O certo é ir para dormir, acordar no jejum, tomar o seu banho, ir lá acender a vela para o seu santo ali, por cabeça, e aí você vai lá cuidar da comida do seu santo. O certo é estar em pureza, né? Não chegar lá, chegou da rua, passou no bar, tomou 3 cervejas, 5 café, xingou todo mundo e foi lá. Não é, o certo é dormir na roça. Aí nem o banho funciona. Não tem mais jeito, né? Tá bagunçado. Né? Ao ver coisas erradas no inglês, sendo Iaú, qual seria o procedimento mais correto? Cara, depende do que você viu de errado, então eu não posso falar, assim, é complicado eu opinar. Você tem que ver o que você viu de errado. Se você viu de errado alguma coisa, você tem que levar o seu pai de santo que está acontecendo, o que você viu. O certo é fazer a fofoca. Mas fazer a fofoca assinada. Olha, pai, aconteceu isso, tal. Ah, mas você fala? Pode chamar que eu falo. Porque aconteceu isso. Mas foi uma coisa grave. Se é uma coisa menor, chega na pessoa que errou e fala para o irmão. Ó, tá bagunçado aí. Se é seu ebome, não é certo você corrigir. Então você tem que procurar alguém que tenha posto, para que essa pessoa de posto corrija ele. Se é um igual, fale com ele. Você acha que a coisa foi grave? Procura seu pai. Se foi seu pai, fudeu. Porque se o cabeça tá fudendo tudo, aí não tem mais o que fazer. O Leandro, ele fala, babá, tem uma dúvida. Minha irmã é mãe de santo. Ok. E eu sou sambista. Tem que fazer algum tipo de trabalho para tirar um pouco do carrego? Por ela ser mãe de santos, isso te interfere? Seria isso? Não. É uma escolha religiosa dela, você não tem nada a ver com isso. A Jéssica Mello fala que, boa noite, babá, né? Boa noite. Que ela espera, quando for fazer santo, ela conheça uma pessoa como o senhor para poder estar fazendo o santo dela. Obrigado. O Jason, ele fala, boa noite, babá. Adoro as lives, sou de Airá. Boa noite. Qual a relação de Airá com o Molu? Fui iniciado por uma pessoa de Molu e fui casado com uma mulher por 7 anos e tenho uma afinidade com o Molu. Não tem afinidade nenhuma. Só não tem a ver com a coisa pessoal. Entendeu? Não existe uma qualidade de Airá que se classifique como Lu. Estou indo por baixo aqui, eu não posso entrar muito a fundo. Mas de verdade não tem relação nenhuma. Isso é uma coisa sua. Não tem nada a ver. O Luciano, ele fala, babá, já leu o livro Odus do professor Agenor? Odus. E se sim, qual que é a sua opinião, né? Sua visão? Sem opinião dá, cara. Eu li, eu acho que eu sei qual que você está falando, eu acho que tem uns poemas dele no final, uma coisa assim, né? Cara, eu acho que aquilo é meramente assim. Como é que eu posso te falar? Eu acho que aquilo é muito superficial, né? Muito superficial. Não tenho opinião a dar. Não serve, assim, se você falar liturgicamente lhe serve, a mim não me serve.
A Alessandra Nóbrega, ela fala, quem é de candomblé pode receber os catiços de Umbanda? Pode. Minha opinião, lá na casa de Umbanda. Não dentro da roça de candomblé. Agora, quando o Pai Santo já mistura, aí é normal. O Anderson já pergunta, e o senhor acredita em Exu Catiça? Eu acredito que existe, piamente. Mas não mexo com eles. Eu acredito também que Buda existe, mas eu não mexo com Buda. A Flor de Lis, toda filha de Oxum tem ligação com as Yamis. Dizem que quando se faz o Ibá de Oxum, se faz algo para elas também, é verdade? Não é mentira. É mentira. Antigamente, o pessoal nem Yamin sabia o que era, cara. Já tinha as casas de candomblé, tudo da Bahia, tá? Deixando claro que as casas tradicionais já tinham, sempre tiveram. É que essa onda de Yamin foi uma onda de 10 anos, que aí pegou modinha. Aí todo mundo sabe de Yamin. Olha, tem que cuidar das Yamin. E as pessoas que estavam feitas de Oxum antes, eram todas desgraçadas? Não era. Entendeu? Oxum, a Yamin é para cerimônia de Padê, são para cerimoniais que ela está ligada. É que as pessoas acham que é só botar ali e ficar matando galinha em cima. Ela tem cerimoniais ligados à presença dela na casa. Tá? Então, você tem pessoas que têm um problema com o Yamin, que será mais grave, mas você tem pessoas que também, se você fizer santo de Oxum, numa casa que nem tem Yamin lá, você fez uma casa de aluguel, e o Oxum quiser te abençoar, ela te abençoa. Funciona assim. Não deixa os outros botar na mente, olha, se não tiver isso aqui, você está fudido. É a mesma história do seu Ibá, não tinha essa peça, né? Se desgraçou. Deus está em todo lugar. A Luana, ela fala, babá, dizem que toda filha de Oxum tem praga de Oxum, e não tem sorte no amor. Não. E tem que tirar essa praga, é verdade? Não é a verdade. Você está misturando uma coisa. Peraí. Você, na sua espiritualidade, você é de Oxum. Aí você nasce, você é o corpo do seu Antônio, tá? Você vem para a Terra. A sua Oxum está aqui. Ela ficou no espiritual. Você tem uma ligação com ela. Então, sua vida amorosa não está tão legal. Por isso que ela já escolheu você aqui. Vocês se separaram. Quando você se separou dela aqui, você separou sua vida amorosa. Porque ela é o amor. Às vezes as mulheres de Oxum são as mais bonitas. Elas são muito mas é isso aí. O que acontece? Essa distância pode ser assim, vocês podem ser assim. Quando ela é assim, é porque você tem que fazer santo. Você tem que se religar de novo a esse Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Não é que tem uma maldição. É que nem você pegar a gente do Ogum, não é o pai do caminho, só que você vê muita gente do Ogum sem caminho. É aquele cara que arranja emprego, pede emprego, vive no meio de briga, o cara fica meio desorientado. Isso é o quê? A distância que ele tem desse Deus que é o dono do caminho. É por isso que ele faz santo, para de novo encontrar o caminho. Entendeu? É por isso que é bom você fazer santo, o santo certo, o seu santo. A Marjorie, ela fala, boa noite. Existe alguma reza que possa ser feita quando o avião bola e é levado para o roncol para que o santo seja feito em outro momento? Não. Não? Bolão tem que fazer santo. Bolão é para fazer santo. Isso já tem que ser... Porque tem gente que eu falei, vai tudo quanto é festa ficar bolando. Então o cara gosta de ficar caindo no chão. Ele está chamando a atenção, na verdade. Porque se eu vou no lugar, o negócio me toma, já... Bom, o que era isso? Eu quero fazer santo agora, eu quero descobrir o que é isso aqui. Ou eu entro ou me afasto. Entendeu? Tá? Pô, mas eu não posso recolher agora. Bom, então dali já era de você sentar e combinar quando é que você recolhe. Você tem um vínculo com Deus. A Paty, ela fala aqui, boa noite, babá. Boa noite. Não sei se esses dias o senhor acompanhou a internet, mas saiu o vídeo de um babalorixá de renome criticando um filho dele de santo e dizendo que o mesmo nem tinha os 7 anos dado, que ele não deu o DK desse famoso pai de santo que é do Ogum. O que o senhor acha de uma pessoa que não tem os 7 anos abrir casa e cuidar de pessoas? Olha, eu não vi o vídeo, não sei que vídeo é. O que eu acho absurdo. É um absurdo. É uma bagunça. A pessoa tem que ter família. Então, sabe, eu tenho que ter vindo de algum lugar, ter irmãos de santo, eu tenho que ter uma história. Como é que o pai de santo pôs ele para fora? Falou mal dele? Lá no vídeo ele é da casa desse pai de santo, mas o pai de santo detona ele no vídeo, eu vi isso daí. Mas detonou por qual motivo? Porque não tinha 7 ou teve mais? Diz que ele só usa o nome desse pai de santo dele quando convém, vamos dizer assim, e aí o cara detonou ele. Cara, tem que ver quem não presta. É difícil, eu não tô lá para julgar, mas eles têm que ver que se é o pai de santo que não presta, tá pintando com o cara, ou se é o cara que não presta, realmente que usa o nome do pai de santo. O Anderson, ele fala, é verdade que uma pessoa depois que morre pode se tornar um Exu ou uma pombogira? Então, você pode ter sua energia agregada, não é que se torna. No candomblé, porque assim, muita gente está no candomblé e tem uma visão muito kardecista da nossa religião, uma visão cristã, que você morre, a alma sai do corpo e vai para o céu, e, sei lá, fica vagando. A gente é formado por vários fatos, é como se fosse um bolo, e aí tem o ovo, tem a farinha, tem a manteiga, tem a água, botou tudo ali, sai você. Quando você morreu, desmancha o bolo.
Então, o ovo vai para lá, a manteiga para cá, então a gente se separou. Uma parte sua pode estar agregada a esta energia, mas é um fragmento seu que agregou agora. Isso é candomblé. A Rosimar, ela fala, babá, eu não sou feita, mas o pai de santo onde frequento quer assentar o escravo de Xangô. Está certo? Não, está errado. Mas ele quer sentar para ele ou para você? Ele quer sentar para ele, é um problema dele. Agora você fala que você tem que assentar o escravo. Bom, primeiro que só o termo escravo de Xangô já é de fuder, né? Mas acho que ele está sempre não Exu. Não está erradíssimo, até porque o Exu de Xangô ele está ligado diretamente à casa de Candomblé, ao quarto de Xangô. A não ser que ele está falando que é o Exu de Umbanda, que é escravo de Xangô. Aí é a coisa mais maluca ainda. De qualquer forma, não assente. A Catiane, ela fala, babá, como faz para eu iniciar com o senhor? Sou de Goiânia. Meu sonho, meu marido já é iniciado há 7 anos. Depois que comecei a assistir suas lives, não confio em outro babá. Goiânia? Goiânia. Vixe, Maria, só lá em casa. Entra em contato com o babá fácil. e marca de vir. Pega o Uber, vai lá. O Uber, caramba. O Williams, ele fala, o Iaô pode fazer uma comida para o santo e também arriar no pé? Ou somente o Mequed ou Gão e Bome pode fazer esse procedimento? Cara, vai da cultura da casa, tá? Eu não posso eu responder por todas as casas. Na minha casa, se ensina o Iaô a cozinhar, a preparar aquilo. Mas tem a pessoa olhando, porque existem regras para a cozinha de santo. Não é chegou lá, mete panela de pressão, não é bagunçado assim. Tem regras que são importantes ser observadas, que eu não posso falar também, mas tem muita regrinha para se cozinhar para santo. Agora, a entrega dessa comida está em cargo sempre de uma pessoa de liderança na casa. Ela vai acompanhar o Iaô até lá, para arriar aquilo, para cantar, entendeu? Mas isso estou falando baseado por mim. Tem casa que nem na Bahia que só entra mulher na cozinha e só mulher na cozinha. Tem casa que Iaô não pode nem respirar direito. Então, vai seguir a regra da casa. Mais 3 perguntinhas? Faz 3 perguntinhas, já estamos batendo no nosso... Eu quero falar do lanche depois. Respondeu o Todd aqui até, porque ele já mandou pela segunda vez, mas se o senhor poderia falar sobre Xangô Agodô, ou Ogodô. O Ogodô é o Xangô mais velho. Ele é o Xangô mais velho. Mas o que ele quer saber? Eu não sei. Se o senhor podia falar brevemente uma explicação sobre o Xangô. Xangô. Muito o que falar. Ele é o dono esse Xangô, ele carrega a mão de pilão, né? Ele é o mais velho. Não pode falar essas coisas de santo assim de qualidade, é foda, cara. Eu vou falar aqui 10 pais de santo falando outra coisa, você só vai ficar confuso. A Iris, ela fala, qual a diferença de Oiá a santa e Oiá bruxa? Isso existe? Não, não existe. Não existe. E a Sandra, ela fala, babá, então o senhor pode responder se existe ele no candomblé? Fiquei em dúvida. Cara, então, existe. E qual a função dele? Então, pois é. Existe na casa que cultua ele. Agora, qual a função dele exata, eu também não sei. Eu não sei de verdade. Que eu falo para você, os tempos mudaram. As pessoas não dão santo como davam antigamente. Não é mesmo? Quem fala que é uma coisa não é, está mentindo. Então, assim, você tem que ver que grau de incorporação aquele ele está. Porque com o santo eu posso aceitar que você esteja não tão bem incorporado. Por quê? Porque é só fechar o olhinho, chega tabaco, dançou aqui, fechou, tá bonito. A gente bate palma, é o santo. 1% de Deus é Deus. Quando você dá um ele, você vai se comunicar. Para me dizer o quê? Quanto você está incorporado para me dizer alguma coisa? Quanto é real o que você está me dizendo? Quanto é a sua fantasia? Você entendeu qual é o problema? Então, as pessoas... você precisa saber quanto aquela pessoa está em transe para poder dar uma entidade que fala. Agora, qual a utilidade deles? Eu não sei. Hoje em dia, se sem querer, não existia antigamente, hoje tem. Tudo está mudado. Mais uma e vamos para o lanche. E vou falar do dele, lanche. né? Eu estou revoltado com o lanche. Estou vendo o lanche. E aí, acho que até pra gente fechar, que o tema foi feitiço, e acho que é importante, até que tem muita gente depois que sai querendo fazer feitiço para tudo, né? Tanto para ferrar os outros, como para conseguir as coisas. Quem não é feito, pode fazer feitiço, Cara, dá certo, pega carrego. difícil, sabe por que acontece? Quando você não é feito, porque, vamos colocar assim, eu sou o babalorixá. Quando eu pego aquela farofa e passo em você, o que estou passando para aquela farofa é o meu axé. O que a Airá deu a mim, o que a Airá dentro de mim me dá. Porque senão é só farinha. Então o Abiane não tem axé, ele não tem força para pegar ingredientes de ebó e fazer com que eles se manifestem. O máximo que ele vai fazer é conseguir se complicar. Entendeu? O que transforma as coisas é o axé pessoal. É o axé de cada um. Então, eu sou um pai de santo que eu me cuido da minha casa, tomo meus banhos, meu santo sempre come, tomo meu bolivo, bum.
Então eu vou fazer um trabalho aqui, quando eu pegar essa água e jogar aqui, terei com o anjo, pronto. A meu axé está indo para lá, a minha palavra está pondo ali, aquele axé. É por isso que a bênção do Pai de Santo conta, quando o Pai de Santo fala, Mutumba axé, benção, Deus te abençoe, Xangô te abençoe, que seja. A força está na palavra, porque o axé, meu Deus me deu aquela força. Se eu sou o avião, não tenho ela para poder passar. Qual o pior feitiço? Cara, eu acho que todos são uma bosta, na verdade, bicho. Mas geralmente a pessoa que faz feitiço é pessoa amarga, né, cara? É pessoa que, se você tá com a sua vida, preocupado com a sua vida, você toca foda-se. Tem gente que é vingativa, tem gente que não tem Deus no coração mesmo. É difícil falar, cara. Porque eu falei, a pessoa apaixonada, ela fica emburrecida. A pessoa, quando tá com raiva, que ela foi enganada, ela fica enraivecida, ela perde. É quando você balança de fazer feitiço, fazer amarração, acalma o coração, reflete sobre tudo aquilo, deixa esfriar, para ver se vale a pena. Que no final você vê que não vale a pena. Mas fazer uma coisa para você andar, se cuidar, do que você queria fazer uma coisa para alguém. Tu vai perder tempo com a maldade. Quer fazer mais uma para a gente ver o que aconteceu com esse lanche do... Vou contar do lanche, vocês vão ficar chateados. Poxa, ele vai fazer um feitiço porque fez esse lanche. Pro lanche, pô. Se depois dos 7 anos, tem que fazer um burrito do ano. É o certo. Enquanto você está a cuidado do seu pai, você vai tomar uma obrigação de uma obrigação. Você está a cuidado e amando de alguém. Quando você faz 7 anos, você é bom, agora você tem uma outra postura. É você procurar seu pai, tomar o seu burrito quando estiver perto do seu santo, saber quais são os bichos que você levar lá. Aí você começa a ter um outro comportamento, um comportamento de rebome, de responsável por algo. Agora que seu santo, vinculado a uma casa, é da sua conta também. Certo? Vou falar do lanche. Agora vai o lanche aí, depois nós vamos encerrar. Passei ali para comer um lanche numa empresa famosa que tem um M assim, amarelo. Tinha uma foto de um lanche assim, que era um triplo egg, pá. Falei, pô, que lanche incrível, cara, mas esse lanche é muito grande, eu já peguei um outro aqui. Falei, você tem uma versão desse lanche menor? O cara falou, tem. Chama Egg Júnior, desgraçado. Fui comer o lanche, vocês vão ficar chocados. A hora que eu olho, só tinha um ovo. Não era nem um ovo, era meio ovo quase, né? Seco, esturicado, assado o ovo, se o ovo assado. Aí, sabe aqueles restos de ketchup que você larga na mesa? É aquilo que eles pegam, tenho certeza. Eles põem no seu pão. Não tem carne, não tem queijo, não tem porra nenhuma. E que eu mordi aquilo, cara, eu quase tive um colapso nervoso. Não comprem o diabo do Egg Júnior. Vamos fazer feitiço para eles parar com isso. Não peça, vê na foto, é mentira aquele lá. Esse feitiço vale. Aquilo foi um reboque que eu comi. É um X-carrego egg. X-carrego egg é bom. Bom, da minha parte, eu agradeço o pessoal que participou aí. Claro que ficaram perguntas que não deu tempo da gente responder, mas o que for, dando tempo numa live, a gente vai respondendo, e na próxima live a gente vai responder. Continua. Dependendo do que vocês forem mandando, a gente pode prolongar, tá, esse assunto para a semana que vem também. Sim, a gente é um assunto muito grande, feitiço, né? A gente estica. E por incrível que pareça, né? Quando tem festa de Exu, tá? E vai se falar de feitiço, alguma coisa assim, e na festa enche porque tem hipocrisia, os pais dizendo, não mexo com isso, não, a nação não faz. Todo mundo já mexeu na sua macumbinha. Ninguém começou fartão. Hoje eu tenho uma casa de candomblé, eu tenho uma estabilidade que meus filhos santos me ajudam a proporcionar, que eu posso manter minha roça e não precisar. Posso chegar para você e falar, não faz isso não. Pode desaconselhar ainda. Mas você pega muito pai de santo no começo, para manter aquela roça de candomblé. Mas antigamente, você dependia daquele cliente, daquele cara que fazia aquele trabalho. O que não pode é mentir para a pessoa. Você quer fazer amarração para a criatura, ela foi procurar, você quer fazer? Mas seja honesto. Falou, não dá para dar garantia. Você quer fazer, mas não dá para dar garantia. Seja honesto. Eu acho que o melhor é isso, honestidade, para a pessoa não ser enganada. Tem que falar, olha, é uma coisa que depende muito mais de você do que da macumba. Você tem um marido que vocês já brigaram, já chegou ao extremo, já se cansaram, vocês nem estão trepando mais. Aí já vamos fazer uma amarração. Pô, força a barra. Entendeu? Ou é o cara ali que eu conheci e tal. Conheci o cara não passando, nem sabe que é o cara direito, sabe? Então não pode pirar. Não pode pirar. Muito bem, pessoal. Então, fica aqui mais uma live. Tá? Agradecemos muito a vocês. Lembrando também o pessoal que tem comércio, casas de... anuncia com o seu Antônio. Exatamente. Nós põe produto aqui, nós nós jogamos aqui em cima do produto aí. Produtos eróticos, não.
Não, mandem produtos eróticos. Mas pode. Mas nós podemos citar. Não, mas se for alguma coisa que a gente tem até entendimento, a gente pode até trazer isso. E a gente falar sobre o produto. Então, nós falamos hoje, pessoal, um pouco a respeito do feitiço. Então, o que nós falamos aqui hoje, vocês veem que tem um direcionamento e tem um fundamento muito grande. Tá? Inclusive, o próprio Babalorixá falou para vocês, pensem 3 vezes, 10 vezes antes de fazer um feitiço. Aqui, do mesmo jeito que vocês podem perder o tempo, vocês podem se arrepender também. Libera o Agé. Daqui é um Agé que está sendo solto e é para todos. É isso aí, tá bom? Então, muito obrigado e até terça-feira que vem. Tá? E nós vamos continuar falando a respeito de feitiço a semana que vem. Tá bom? Boa noite, axé a todos e até a semana que vem. Até.